Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 961. Nem você sabe para onde Darin-san foi. Ao ouvir a resposta de Crocodile, Mihawk simplesmente franziu a testa com uma expressão preocupada. Ele não prestou atenção ao olhar exasperado no rosto de Crocodile. Dentro da taverna, os piratas haviam desaparecido sem deixar rastro, restando apenas o dono encolhido atrás do balcão, agarrando a cabeça e tremendo. Espere, o que você quer dizer com até eu? Crocodile de repente percebeu algo, sua expressão ficando estranha enquanto olhava para Mihawk. Mihawk balançou a cabeça. Eu também fui ver Moria mais cedo. No começo ele se recusou a responder às minhas perguntas. Então, o que aconteceu? Crocodile começou a perguntar, mas antes que as palavras pudessem sair de sua boca, ele rapidamente percebeu a resposta. Sua boca se contraiu. Não precisa adivinhar. Aquele idiota do Gecko Moria quase certamente já tinha sido derrotado por esse garoto. Ao olhar para a enorme espada negra quebrada atrás de Mihawk, Crocodile perdeu subitamente todo o interesse em beber. Quando o governo mundial e a marinha estabeleceram o sistema Shichibukai, os candidatos passaram por uma seleção extremamente rigorosa antes de serem escolhidos. Claro, essa seleção significava principalmente apanhar até quase morrer daquele desgraçado do Darin, perdendo um braço no processo. Essa era a regra. Crocodile não conseguia entender por que Doflamingo e Fischer Tiger haviam sido isentos dessa regra. A presença de Fischer Tiger era compreensível. Com base nos eventos em Mary Geoise, aquele sujeito, Rogers Darin, parecia ter uma relação bastante sólida com a Fischer Tiger. Mas Doflamingo, Crocodile lançou um olhar rápido para a tela, vislumbrando a figura desafiadora de cabelos dourados. Seria possível que ao selecionar o Shichibukai, Darin já soubesse da identidade de dragão celestial de Doflamingo e tenha se contido por cautela? Isso era perfeitamente possível. Dito isso, embora a força fosse o critério mais importante para a seleção do Shichibukai, isso não significava que todos fossem igualmente poderosos. Pelo menos aos olhos de Crocodile, deixando de lado Fischer Tiger, que havia sido destituído de seu título. Ele não sentia apreensão alguma ao enfrentar qualquer outro membro do Shichibukai. Era apenas o Mihawk de olhos de gavião, à sua frente, que constantemente lhe causava aquela sensação incômoda e arrepiante de perigo. A força daquele garoto maluco estava em um nível completamente diferente em comparação com o resto do Shichibukai. Então aquele boato. Você realmente desafiou o Barba Branca? Mihawk ergueu a cabeça de repente, o olhar desviando-se para a terrível cicatriz que quase dividia o rosto de Crocodile ao meio. Mesmo com a ferida completamente cicatrizada, a cicatriz, semelhante a uma centopeia, ainda apresentava um leve tom vermelho escuro. Só se podia imaginar a gravidade do ferimento. Talvez um pouco mais e seu crânio teria se partido ao meio. Pode-se dizer que sim. Crocodile murmurou, rangendo os dentes enquanto um lampejo de ressentimento e raiva brilhava em seus olhos. Quão forte ele é? Perguntou Mihawk, com um tom curioso. Tão forte quanto um monstro. Crocodile permaneceu em silêncio por um momento, depois finalmente soltou uma resposta baixa e frustrada. A expressão de Mihawk tornou-se pensativa. Crocodile virou um gole de bebida forte, olhou para Mihawk e de repente disse: se você está procurando um oponente, Barba Branca seria uma escolha bem decente. Mihawk olhou para ele e respondeu: sou apenas obcecado em aperfeiçoar minha esgrima, não sou tolo. Crocodile, o que você quer dizer com isso? Ele encarou Mihawk com raiva, rangendo os dentes. Não é óbvio. Mihawk, calmo como sempre, cruzou os braços sobre o peito, recostando-se na cadeira. Seu tom permaneceu distante. Você ainda não desenvolveu totalmente sua força, mas insiste em lançar desafios. Aí você faz um escândalo disso, e quase todo mundo fica sabendo. Isso só vai te expor ao constrangimento. O rosto do Crocodile ficou vermelho vivo. Grãos de areia amarelo escura começaram a escorrer de seu corpo, contorcendo-se e se debatendo como criaturas vivas. Calma, Crocodile. Não se esqueça de quem somos. Uma luta entre os Shichibukai traria todo tipo de problema. A voz de Mihawk permaneceu calma, seu olhar sereno, sem demonstrar qualquer intenção de lutar. Você não gostaria que o governo e os fuzileiros navais estivessem atrás de você, gostaria? Ao ver a calma de Mihawk, Crocodile soltou um suspiro profundo, reprimindo sua raiva. Ele ergueu o copo e zombou. Achei que você se interessaria pelo Barba Branca. Sua Murakumojiri é classificada entre as espadas supremas. Mihawk balançou a cabeça negativamente. Barba Branca não usa espada. Pô. Crocodile não conseguiu se conter e cuspiu a bebida. Que tipo de lógica é essa? Ambos empunham espadas pesadas, ambos usam meito. Então a de Darin é esgrima, mas a de Barba Branca não? Dentro do castelo de Pangeia. O Salão do Poder. Já faz um tempo, almirante da frota Kong. Darin desviou o olhar da passagem e se virou lentamente. Uma figura imponente e gigantesca surgiu, emanando uma pressão avassaladora. Com seu cabelo estilo moicano, pele bronzeada e rosto austero e resoluto, ele permanecia de pé com os braços poderosos cruzados sobre o peito, projetando uma solidez e dureza quase graníticas. Um amplo manto de fuzileiro naval drapeava sobre seus ombros largos, com espigas de trigo douradas balançando suavemente à luz do sol que entrava pelas janelas, conferindo um ar de solenidade e imponência. Simplesmente por estar ali parado, ele emanava uma força opressiva, como uma muralha de ferro indestrutível. Almirante da frota, osso de aço Kong. Já faz bastante tempo, Darin. A expressão de Kong era grave enquanto olhava para Darin, sua voz profunda e séria. Darin deu um leve sorriso. Se não me engano, nosso último encontro também foi aqui em Mary Geoise? Quando foi isso mesmo? Ah, sim.
Foi depois que derrotei o Shiki. Para dar cobertura à operação do quartel-general da Marinha contra os piratas do Roger, liderei o Shichibukai para interceptar os piratas do Barba Branca no Novo Mundo. Lembro-me de ter pensado, na época, depois de cumprir as tarefas que o governo e o quartel-general me deram, que tipo de recompensa eu receberia. Infelizmente, a recompensa que recebi foi os 5 anciãos decidirem agendar o torneio de extermínio da raça dos dragões celestiais no meu Mar do Norte. Kong ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar lentamente. Aquilo foi um teste do governo, e a série de eventos que se seguiram provou que era necessário. Com a frota do Mar do Norte sob seu controle, separada das nações membro do governo mundial, as nações mergulharam no caos. O mundo inteiro entrou em pânico por causa da frota do Mar do Norte. Você sabe como os historiadores do governo descrevem esse período? O que antes era um mundo pacífico agora mergulhado em um medo silencioso pela ambição de um homem, Roger Darren. As pessoas agora caminham de cabeça baixa, com medo de olhar para cima, porque nunca sabem quando aquela frota fantasmagórica e aterrorizante poderá descer, trazendo morte e destruição. A partir daquele dia, o mundo entrou numa era única e sinistra, uma era que poderia ser chamada de... Ele fez uma pausa, encarando Darren atentamente e então pronunciou cada palavra com cuidadosa deliberação. A Era da Ameaça. Capítulo 962. Era da ameaça? Isso me soa estranhamente familiar. Ao ouvir as palavras do almirante da frota Kong, Darren fez uma pausa por um momento, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Mas, depois de refletir sobre o assunto, a descrição pareceu bastante adequada. Ele havia, de fato, usado uma tática um tanto semelhante à destruição mútua assegurada para intimidar o governo mundial, forçando ambos os lados a manter um delicado equilíbrio. Isso parece bem legal, não é, almirante da frota Kong? Os lábios de Darren se curvaram em um leve sorriso enquanto ele falava. Isto não é brincadeira, Darren. Ao ver o sorriso brincalhão no rosto de Darren, a expressão do almirante da frota Kong endureceu imediatamente. Seus dentes rangeram enquanto ele falava com a mandíbula cerrada. O mundo inteiro está se desintegrando por causa da sua imprudência. A estrutura política que o governo mundial manteve por 800 anos está à beira do colapso. A paz que outrora reinava nestes mares foi substituída pelo terror e pânico da guerra. Ele cerrou os punhos, as veias de seus braços musculosos saltando claramente à mostra. Você percebe que suas ações impulsivas anularam todos os anos de esforço dos fuzileiros navais em prol da justiça e da paz mundial? A voz de Kong carregava uma fúria inconfundível. Você entende? Então você está dizendo que eu deveria ter ficado parado assistindo enquanto os dragões celestiais massacravam todos os civis sob meu comando? O Darren interrompeu de repente com uma risada fria. Ou talvez o senhor, estimado e dedicado almirante da frota, realmente acredite que aquelas dezenas de milhares de civis inocentes na ilha de Filsec mereciam ser mortos. A expressão de Kong vacilou. O desprezo no sorriso de Darren tornou-se mais evidente. Segundo o julgamento da justiça, eles mereciam morrer? Ou você acha que as disputas de extermínio racial promovidas pelos dragões celestiais são inerentemente justificadas? Kong ficou em silêncio. Ele abriu a boca como se fosse responder, mas nenhuma palavra saiu. Naquele instante, o som de aplausos distantes chegou até nós vindo de fora da janela. A voz de São Saturn, um dos 5 anciãos, podia ser ouvida fracamente ao vento, aparentemente sinalizando a chegada de São Garland de Figarlan, o comandante dos Cavaleiros dos Deuses. Você ouviu isso, almirante da frota Kong? O poder e a posição acima de tudo. Sente Figarlan Garlin está prestes a atingir o auge. Darren apontou para a praça distante do lado de fora da janela, com um sorriso de escárnio frio. Aquele tal rei do Vale de Deus, ele não passa de um monstro que massacrou civis indefesos e escravos à vontade. Mesmo assim, esse assassino conquistou todas as honras e o poder. Suficiente. De repente, Kong cerrou o punho com força, rangendo os dentes, e disparou para frente, afastando-se de sua posição. Bum! Punhos se chocaram, cotovelos se travaram, enviando ondas de choque que se propagaram pelo ar. Kong encarou o jovem à sua frente, aquele em quem um dia depositara tanta esperança, sua voz rouca enquanto falava. Às vezes, para o bem maior da justiça e da paz, certos sacrifícios são necessários, Darren. Política, guerra e ordem mundial, não é nada como você imagina. Você tem noção do tipo de guerra catastrófica em que este mundo seria mergulhado se você, sozinho, derrubasse o sistema político que o governo mundial construiu? Os músculos de Darren saltavam sob o terno, o tecido preto esticando enquanto suas mãos se entrelaçavam com as de Kong em uma luta feroz. Ele zombou. É mesmo? Bom, estou ansioso por isso. Os olhos de Kong, semelhantes aos de um tigre, brilhavam com uma fúria carmesim. Seu desgraçado Darren. Então, a paz conquistada com tanto esforço neste mundo não passa de uma piada para você? Eu pensei que você fosse diferente de Garp Zephyr que pudesse entender a justiça de uma perspectiva mais elevada. Mas, no fim das contas, você é igualzinho àqueles dois tolos, agindo por capricho e crenças pessoais. Assim que Kong terminou de falar, ele avançou num movimento repentino. No instante em que seu pé se ergueu, sua imensa força física rasgou o ar. Uma joelhada, carregada do rugido do vento e do trovão, atingiu as costelas de Darren com força devastadora. Onde está essa paz? Nunca a vi. Darren riu, bloqueando o golpe com o próprio joelho. Além disso, almirante da frota Kong, não é admirável que um homem se mantenha fiel às suas convicções mesmo até o fim? Com um baque surdo, seus joelhos se chocaram no ar. Uma onda de choque branca visível se espalhou como um furacão, espalhando inúmeros documentos pelo salão do poder. Num instante, o céu se encheu de papéis brancos que caíam esvoaçando como neve. Os dois homens rosnaram em uníssono e como tigres avançaram, lançando uma série de ataques.
Por razões desconhecidas ou talvez devido a algum entendimento tácito, seus golpes foram contidos, nenhum dos dois liberando todo o seu Aqui. Em vez disso, eles concentraram seu poderoso Aqui em seus punhos. Não houve demonstrações exageradas, mas cada golpe carregava força suficiente para chamar a atenção até mesmo dos guerreiros mais poderosos dos mares. Bum! Seus punhos colidiram no ar, relâmpagos negros e carmesins crepitando entre eles. Então você ainda insiste em seguir seu próprio caminho? Este não é lugar para você agir por capricho. Kong cerrou os dentes, mas por dentro sua mente estava em turbilhão. Naquele breve diálogo, ele sentiu claramente a força que Darren havia liberado, uma força que estava completamente além da imaginação. Em termos de força física e potência explosiva, era comparável à sua própria, forjada através de anos de treinamento brutal. Até que ponto o corpo desse garoto havia sido esculpido? Kong sentiu como se estivesse lutando contra a criatura mais forte do mundo. Além disso, através de seu Aqui da observação, ele podia sentir uma aura aterradora emanando das profundezas de Darren, uma presença tão temível que fez seu próprio coração disparar. Kong acreditava que se esse poder fosse totalmente liberado, seria suficiente para obliterar a terra sagrada de Mary Geoise. Então, os relatórios de inteligência estavam corretos. Darren realmente detinha um poder desconhecido e aterrador. Então tente me impedir. Darren sorriu maliciosamente, um lampejo de loucura reluzindo em seus olhos. Almirante da frota Kong não está curioso para saber o que se esconde no final daquela passagem? Ou melhor, que segredo está enterrado lá? As pupilas de Kong contraíram-se bruscamente, e seu ímpeto transformou-se em uma onda violenta. Isso não importa. Darren, você realmente me decepcionou. A justiça do mundo estará sob minha responsabilidade. Ele rugiu, seu uniforme rasgando-se sob a tensão de seus músculos inchados. Raios vermelho escuros crepitavam ao seu redor, subindo como tinta. Seu Aqui do armamento, tão polido quanto uma armadura reluzente, envolvia seu corpo. A superfície de sua pele assumiu uma aparência metálica, assemelhando-se a um exoesqueleto, irradiando uma dureza fria, semelhante à do aço. Capítulo 963. Um brilho negro metálico cintilava sobre a pele do almirante da frota Kong, seus contornos musculares explosivos irradiando uma dureza inabalável e um poder defensivo. Através do reflexo da janela, Darren podia ver claramente duas cristas dos músculos dorsais como dragões enrolados, envolvendo firmemente sua coluna vertebral bem definida. A carne quase translúcida parecia revelar cada vértebra irradiando um brilho negro. Num instante, uma aura formidável e profunda emanou do corpo de Kong. Uma pressão arrepiante invadiu Darren, fazendo com que suas pupilas se contraíssem involuntariamente. Seria isso? Aqui do armamento enraizado em seus ossos? Décadas de treinamento implacável, um nível de força sem precedentes, poder alcançado através da mais alta concentração de Aqui, forjado através de têmpera implacável, ossos de aço. Eu absolutamente não vou deixar você fazer o que quiser aqui, Darren. Os músculos do corpo de Kong se contraíam incessantemente, vapor subindo de sua pele. Após uma inspiração profunda, ele ergueu a cabeça, seu olhar penetrante fixo em Darren. Seu pirralho decepcionante. Você desperdiçou todo o esforço que investi em seu treinamento. Assim que Kong terminou de falar, seu tronco se lançou para a frente. Seus joelhos cederam quando ele disparou como um tigre enjaulado, impulsionando-se em direção a Darren com velocidade explosiva. Suas mãos, envoltas em Aqui, lutavam para se fechar no ar. Era como se ele estivesse esmagando o próprio relâmpago do Aqui do armamento antes de finalmente cerrá-las em punhos. Arrastando chamas carmesins, seus punhos avançaram em direção ao rosto de Darren. Bum! O impacto do seu soco trovejou como uma explosão abafada. Os olhos de Kong se arregalaram em choque. Ele manteve a posição de ataque, com o punho pronto para golpear, mas sua expressão era de pura incredulidade enquanto olhava para cima. Uma fumaça branca rodopiava. Uma garra de dragão negra como breu com 3 dedos agarrou seu punho, um soco forte o suficiente para perfurar uma montanha, mantendo-o completamente imóvel. Esse tipo de força. O coração de Kong começou a acelerar repentinamente e suas pupilas se contraíram ao máximo. Uma forte rajada de vento bagunçou seus curtos cabelos negros enquanto Darren levantava lentamente a cabeça. Em seus olhos profundos e escuros, um carmesim selvagem começou a se espalhar, centímetro por centímetro, emanando uma loucura de tirar o fôlego. Correntes elétricas azul-violeta se enrolavam e pulsavam em suas pupilas, expandindo-se gradualmente para seu rosto, pescoço, mãos, corpo, pés, até alcançarem seu coração. Tum, tum, tum. Naquele instante, Kong jurou que ouviu claramente o coração de Darren batendo com uma força avassaladora, como um dragão colossal despertando de um sono profundo. Quem realmente decepciona é você, almirante da frota Kong. Um sorriso selvagem e maníaco se espalhou pelos lábios de Darren enquanto o sangue em seu corpo começava a borbulhar como ondas violentas. Sua espinha dorsal é muito fraca. Não combina em nada com seu apelido. Kong congelou. Antes que pudesse reagir, o sussurro demoníaco de Darren ecoou em seu ouvido. Me gira, meu bem. Ele é o rei entre os dragões celestiais. A maior obra-prima da família Figarland. Desde o nascimento, ele carrega a mais alta glória, sua força é incomparável. Ele é universalmente reconhecido como o dragão celestial mais forte. Ele empunhará a espada que simboliza poder e punição, repelindo todos os inimigos externos, como o novo comandante dos Cavaleiros de Deus em nossa grande Terra Santa, Mary Geoise. Na vasta praça da escadaria celestial, a cerimônia de investidura, transmitida ao vivo para o mundo inteiro, ainda prosseguia com grande pompa. Ao sinal dos 5 anciãos, um oficial do governo mundial agarrou o microfone, sua voz repleta de reverente entusiasmo. Ele é São Figar Langarlin.
Enquanto suas palavras ecoavam, uma figura alta vestindo manto carmesim adornado com dragonas douradas apareceu na entrada da praça com tapete vermelho. Escoltado por dezenas de guardas da Terra Santa, ele avançou com passos medidos e deliberados. Sob o olhar da multidão, ele aparentava calma e compostura. Seu penteado em forma de crescente, de um vermelho sangue, permanecia impecável, intocado pelo vento. O uniforme de combate de nobre mundial que vestia era leve e imponente ao mesmo tempo. Suas longas botas de cavaleiro tocavam firmemente o chão, e uma espada dourada de estilo ocidental pendia em sua cintura. Toda a sua postura exalava uma majestade serena e elegante. Com um sorriso confiante nos lábios, banhado pela luz do sol, ele parecia uma divindade perfeita descida dos céus, irradiando uma presença régia que inspirava submissão involuntária. Como um dragão celestial e líder dos cavaleiros de Deus, enquanto Doflamingo exalava loucura, trevas e uma obsessão sanguinária fruto de sua ascensão meteórica das profundezas, este homem emanava uma aura completamente oposta. Cada fibra de seu ser demonstrava a graça refinada de um nobre cavalheiro, educado nas mais belas tradições. Este é o dragão celestial mais forte e verdadeiramente uma presença incomparável. Só a sua aura já é algo que nenhuma pessoa comum conseguiria igualar. Ele é simplesmente deslumbrante. Parece que os cavaleiros de Deus só ficarão mais fortes sob sua liderança. Ao observarem a figura quase perfeita de Figar Lancente Garlin, os representantes das nações-membro não puderam deixar de assentir em silenciosa aprovação, murmurando sua admiração. Em meio a um mar de olhares repletos de admiração, respeito e reverência, o sorriso de Figar Lancente Garlin tornou-se ainda mais radiante. Ele avançou, abrindo caminho pela multidão, subiu os degraus e aproximou-se dos 5 anciãos. Parabéns, Garlin. Um sorriso surgiu no rosto de São Saturno quando ele, assim como Doflamingo, colocou pessoalmente a insígnia que simboliza a posição de comandante dos Cavaleiros dos Deuses em Garlin. Que você esteja à altura da nossa confiança e das nossas expectativas. Em meio aos aplausos estrondosos, Figar Lancente Garlin sorriu. Deixe comigo daqui em diante. Após uma breve pausa, ele se virou repentinamente, ergueu a mão direita e fez um gesto de comando. Ao sinal, todos os presentes pararam de se mover, ficando em silêncio imediatamente. De pé no topo da escadaria celestial, ele olhou para todos com um sorriso. Eu, Figar Langarlin Sente, como recém-nomeado capitão dos Cavaleiros de Deus, tenho um anúncio importante a fazer. Um anúncio? As palavras fizeram com que toda a assembleia paralisasse em surpresa. Atrás de Figar Langarlin Sente, Doflamingo estreitou os olhos, um leve sorriso divertido brincando nos cantos de sua boca. Finalmente, começa? Ele observou a figura confiante de Garlin, um riso frio ecoando em sua mente enquanto um pensamento lhe ocorria. Então, meu padrinho, onde você estaria agora? Capítulo 964. Naquele momento, observando a figura confiante de Sente Figar Langarlin, claramente se preparando para um movimento importante, Doflamingo Sama mal conseguiu conter o riso. Se esse capitão recém-nomeado e os 5 anciãos soubessem que o próprio alvo contra o qual estavam prestes a declarar guerra já havia se infiltrado secretamente na Terra Santa de Mary Geoise, qual seria a reação deles? Doflamingo sentiu seu coração acelerar e uma gota de suor se formar em sua palma. Essa sensação foi empolgação? Ele fez uma pausa, e então seu sorriso se alargou. De repente ele percebeu que estava experimentando uma alegria pura, há muito esquecida. Então, padrinho, este é o maior prazer? Em um ponto de vista absolutamente neutro, observando as mudanças constantes da situação. O prazer de ocupar o cargo de vice-comandante dos Cavaleiros de Deus não chegava nem perto desse nível de euforia. Isso era realmente algo para se aguardar com expectativa. Saudações a todos os representantes das nações-membro do governo mundial e aqueles que assistem a esta cerimônia de inauguração por vídeo Dendemushi. Enquanto os pensamentos de Doflamingo corriam soltos, Figar Langarlin falava lentamente, sob o olhar atento de milhares. Seu penteado carmesim em forma de crescente brilhava à luz do sol, mas empalidecia diante do sorriso cativante e confiante em seu rosto. Eu sou São Figar Langarlin, nascido na família Figarlan da Terra Santa, Maria Geoise. Sou profundamente grato aos 5 anciãos por depositarem sua confiança em mim e me concederem esta oportunidade de assumir a responsabilidade de liderar os Cavaleiros de Deus. Como é amplamente sabido, ao longo do último semestre, este mundo testemunhou inúmeros eventos, alguns capazes de causar imensas convulsões, alterar incontáveis destinos e redirecionar os próprios rumos da história. Uma revolta violenta trouxe um desastre catastrófico para a terra sagrada de Mary Geoise. Até mesmo o Mar do Norte, que antes estava sujeito à jurisdição do governo mundial, declarou abertamente sua secessão das nações-membro afiliadas ao governo mundial. Tudo isso representou um golpe extremamente duro para o governo. Figar Langarlin manteve um sorriso elegante e revigorante, mas suas palavras causaram arrepios em todos os presentes, representantes das nações-membro, mestres de guildas mercantes, nobres, jornalistas e demais participantes. Embora ninguém ousasse dizer isso em voz alta, era sabido que todo nobre dragão celestial era um ser incrivelmente orgulhoso e arrogante, completamente incapaz de tolerar fracassos, contratempos ou arrependimentos. Assim, enquanto a Agência Mundial de Notícias Econômicas continuava a relatar de forma imprudente os contratempos e derrotas do governo mundial, outras organizações de notícias, facções e até mesmo nações-membro além-mar não ousavam abordar abertamente essas questões, temendo represálias do governo e dos dragões celestiais.
A declaração pública de Figar Langarling, no entanto, despertou uma sensação de inquietação em todos. Isto é a destruição da ordem mundial, o colapso da estrutura de paz. O tom de Figar Langarling tornou-se subitamente frio, sua voz severa, repleta de uma intensidade assassina. É de conhecimento geral que durante os 800 anos desde a fundação do governo mundial, a paz mundial tem sido salvaguardada. Por meio do Tratado das Nações Membros, pessoas de diferentes nações, culturas e raças têm vivido livremente em igualdade, amizade e paz nestes mares. Era exatamente para isso que os 20 grandes reis resolveram estabelecer o governo mundial, a paz. Esses 20 grandes e sábios reis sem dúvida tiveram sucesso. Nos últimos 800 anos, qualquer nação que aderiu ao sistema de nações membro do governo mundial teve sua soberania e a segurança de seu povo protegidas pelo formidável poderio militar do governo mundial. Elas estiveram livres do atoleiro da guerra e nenhum conflito em larga escala surgiu. Por outro lado, as nações-ilhas que se recusaram a aderir ao sistema de nações-membros ficaram presas na pobreza, na calamidade e em guerras intermináveis. O governo sagrado e justo ofereceu-lhes uma oportunidade, mas eles não a valorizaram. Mas agora, Figar Langarling, de repente, balançou o braço com força, sua mão enluvada de branco cortando o ar e criando um estalo estrondoso que fez estremecer todos os presentes. A paz que conquistamos com tanto esforço foi completamente destruída pela ambição de um só homem. Ele desviou impostos que deveriam ter sido entregues ao governo mundial, impostos que deveriam ter sido usados para manter a paz, e os usou como base para suas próprias ambições, formando um exército terrível, sanguinário, violento e belicista. Ele usou palavras doces e ameaças para incitar as nações do Mar do Norte a se retirarem da aliança do governo mundial. Ele massacrou brutalmente os grandes nobres mundiais, demonstrando total desrespeito pelos dragões celestiais que alcançaram feitos incomparáveis. Ele chegou a enviar sua frota, lançando um massacre e bombardeio desumanos contra Mary Geoise e um paraíso aos olhos de inúmeras pessoas, um santuário de paz. As palavras de São Figar Langarling tornaram-se mais duras a cada frase, seu tom cada vez mais carregado de intenções assassinas. Sua voz fez com que um silêncio arrepiante se espalhasse pela multidão. Isso também causou ondas de choque em todo o mundo. Então, tudo o que foi publicado nos jornais era verdade. Não houve exageros nem boatos. Tudo aconteceu como foi noticiado, e certamente não se tratava apenas de uma fofoca da agência de notícias da economia mundial. A paz e a ordem que tanto nos esforçamos para estabelecer agora estão em ruínas. Inúmeros jovens e promissores guerreiros morreram injustamente. O mundo inteiro tem vivido em constante inquietação sob a sombra e o terror daquela frota do Mar do Norte. Aquele homem roubou nossa paz, nossa economia, nossa estabilidade e a sensação de segurança que havíamos conquistado com tanto esforço. E neste momento tudo isso deve parar imediatamente. A voz de São Figar Langarling tornou-se ainda mais apaixonada. Aliada à sua aparência impecável e presença imponente, suas palavras transformaram-se numa força irresistível, comovendo a todos na sala. Eu, Figar Langarling, compareço hoje para assumir a suprema autoridade dos Cavaleiros de Deus. Ele colocou a mão no punho da espada e a desembainhou lentamente. Proclamar uma mensagem que toda nação, toda cidade, toda ilha e toda alma neste mundo ouvirá. Ele ergueu a espada com uma das mãos, apontando a ponta diretamente para o céu. Sua aura se intensificou, tornando-se cada vez mais forte. A partir de hoje, governaremos este mundo por regras completamente novas. A partir de hoje, utilizaremos todos os meios necessários para manter a paz mundial. A partir de hoje, fortaleceremos a aliança das nações-membro. Forjaremos novas alianças e uniremos todas as forças para enfrentar o terror e a ameaça representados pela frota do Mar do Norte. Nós a varreremos destes mares pacíficos. Em nome do comandante dos Cavaleiros de Deus, eu declaro, a partir de hoje agiremos com determinação inabalável. Ele respirou fundo, sua voz ressoando poderosamente. Vamos tornar o governo mundial grande novamente. Vamos tornar os dragões celestiais grandes novamente. O que significa? Observando toda a Assembleia com autoridade inabalável, ele brandiu sua espada longa com força. Neste momento, o governo mundial declara oficialmente guerra à frota do Mar do Norte. Os Cavaleiros de Deus declaram oficialmente guerra a Rogers Daren, até que um dos lados seja destruído. Suas palavras impactaram como uma bomba nuclear, mergulhando o mundo em um silêncio momentâneo, como se o mundo inteiro tivesse parado. Antes que alguém pudesse reagir, uma voz subitamente quebrou o silêncio, vinda de um horizonte distante. É assim mesmo. Naquele instante, Cobra congelou. O rei Riku ficou paralisado. Todos os representantes dos países membros ficaram paralisados. Os 5 anciãos congelaram. Figar Langarling congelou. Todas as pessoas na sala, aliás, o mundo inteiro ficaram paralisadas. No segundo seguinte, aquela voz familiar com um leve tom de divertimento soou mais uma vez. Que assim seja. Capítulo 965. Essa voz familiar. Naquele instante, todos congelaram. Então, como se tivessem percebido algo, seus olhos se arregalaram. Todos já tinham ouvido aquela voz antes, naquele discurso que abalou o mundo não muito tempo atrás. Na declaração que despedaçou os sistemas políticos das nações-membro do governo mundial. O dono dessa voz era. A incredulidade tomou conta de todos os rostos na sala. Cada pessoa se virou bruscamente, com os olhos arregalados de choque, encarando a origem do som. Então, um pânico indescritível tomou conta de seus olhares. O rosto de São Figar Langarling empalideceu. Ele se virou bruscamente, fixando o olhar na direção do som, com as pupilas agora avermelhadas. Após um breve momento de silêncio atônito, Doflamingo recuperou imediatamente a compostura. Um sorriso estranho e quase incontrolável se espalhou por seu rosto, pois ele tinha visto claramente. Os 5 anciãos que sempre olhavam para todos com sua arrogância superior. Quando ouviram aquela voz, as expressões em seus rostos mudaram em uníssono.
tensão, choque, descrença e até mesmo um traço de profundo medo, Doflamingo jurou que a cena que se desenrolava diante dele, as expressões nos rostos dos 5 anciãos, era a coisa mais espetacular que ele já havia testemunhado em toda a sua vida. Recuem! Um capitão da Guarda da Terra Santa gritou repentinamente alarmado. Num instante, centenas de membros da Guarda da Terra Santa, fortemente armados, cercaram a praça formando posições defensivas, com os olhos fixos naquela direção. Entretanto, os numerosos representantes dos Estados-membros e outros convidados reagiram imediatamente, com os rostos tomados pelo choque, murmurando em descrença. Ei, essa voz! Será possível? Isto, como é possível? Naquela direção, no topo da escadaria celestial. Castelo de Pangeia. Impossível. Uma onda de pânico se espalhou pela multidão. Ouvi direito. Rei Cobra. Aquela voz. O rei Riku de Dressrosa inclinou-se silenciosamente para o lado de Cobra, cutucando com a mão e sussurrando com urgência. Eu não sei de nada. Cobra disse com firmeza, sua voz resoluta e inabalável. Rei Riku, se você não sabe, por que essa explosão repentina? O rei Riku lançou um olhar estranho para Cobra. Inúmeras mudanças se desenrolaram num instante, e antes que alguém pudesse reagir, bum! Um rugido ensurdecedor ecoou repentinamente do topo da escadaria celestial, como um trovão rasgando as nuvens do mar, enviando uma dor aguda através de seus tímpanos. Como a onda de choque de uma explosão nuclear, uma violenta ondulação surgiu do topo da escadaria, dispersando instantaneamente a camada de nuvens que envolvia o castelo de Pangeia. Quando o mar de nuvens que obscurecia a visão se dissipou, a multidão viu uma enorme coluna de relâmpagos azuis, como a onda de choque de um furacão, irrompendo do salão do poder dentro do castelo de Pangeia. Ela disparou para o céu como um pilar de luz trovejante, explodindo em anéis concêntricos de ondas de ar que rapidamente se transformaram em uma tempestade furiosa. Caramba! O coração de São Garlin de Figarlan estremeceu violentamente. Sentindo a aura terrível e destrutiva que emanava daquele ataque, os rostos dos 5 anciãos empalideceram, suas pupilas se contraindo repentinamente como pontinhos de alfinete. Essa oscilação de energia. Será que aquele pirralho maldito está prestes a atacar em Musama? Seus olhos se moviam rapidamente, claramente estabelecendo uma comunicação telepática veloz enquanto seus olhares percorriam os numerosos convidados e representantes dos Estados-membros presentes. Não, a existência de Mu não deve ser revelada. Caso contrário, a legitimidade do governo mundial enfrentaria repercussões inimagináveis. No instante, essa conclusão formou-se simultaneamente nas mentes dos 5 anciãos. Mas à altura da escadaria celestial, a distância atual deles. Kong, pare com esse pirralho maldito. São Saturn deu um passo à frente repentinamente, e sua voz se transformou num grito furioso. Antes que ele pudesse terminar, uma figura escura foi lançada para trás como uma bala de canhão do Salão do Poder, agora uma cratera enorme no castelo de Pangeia, e desapareceu na terra da praça a uma velocidade impressionante. Bum! A multidão sentiu o chão sob seus pés tremer violentamente, como se atingido por um pequeno terremoto, antes de explodir em uma imensa nuvem de poeira. Protejam os representantes dos Estados-membros. Alerta! Alerta! Droga! Um ataque! Me cubra! Em meio ao caos, gritos de pânico ecoavam pela praça tomada pela fumaça. O vendaval dissipou rapidamente a poeira, revelando uma cena que silenciou a todos. Na enorme cratera no centro da praça, uma figura de torso nu e músculos extremamente definidos lutava para emergir das profundezas. Seu moicano, geralmente impecável, estava desgrenhado e coberto de poeira, com um tênue rastro de sangue escorrendo por sua mandíbula angulosa. Era inconfundivelmente Kong. Os 5 anciãos. Kong, que diabos você estava fazendo? Por que não o impediu? Exigiu Saint Saturn com severidade. Kong olhou para ele sem expressão, o rosto sombrio enquanto levava a mão à boca para limpar o sangue. O motivo, vocês saberão em breve, 5 anciãos. Antes que suas palavras se dissipassem, sob a luz ofuscante do sol, no ápice da escadaria celestial, uma figura imponente emergiu lentamente de um buraco enorme na parede do Salão do Poder. Seus curtos cabelos negros chicoteavam o ar descontroladamente. A parte superior de seu terno preto estava em farrapos, revelando um corpo marcado por cicatrizes irreconhecíveis. Sob a luz do sol, seus músculos bem definidos brilhavam com uma intensidade pétrea. Relâmpagos visíveis em tons de azul e roxo serpenteavam e dançavam ao redor de sua forma, elevando-se como chamas fluidas ou fitas que se desvanecem. Cada passo que dava era deliberado e calculado, mas no instante em que seu pé tocava o chão, toda a praça sentia a terra tremer sob seus pés. Raios carmesim negros dançavam na ponta de seus dedos, e o sangue no canto de sua boca fazia seu sorriso parecer selvagem e insano. Pum! Ele deu um passo à frente. Suas botas de combate pretas pousaram no topo da escadaria celestial. Inclinando-se ligeiramente para a frente, seu olhar era frio e perturbado enquanto contemplava este mundo. Ele olhou para o comandante dos Cavaleiros de Deus, os 5 anciãos, os representantes de todas as nações membro ao redor do mundo e os dragões celestiais na Terra Santa Além. Naquele instante, senti como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Um sorriso selvagem se espalhou pelo seu rosto. Ai! Capítulo 966. Um jovem de cabelos escuros estava de pé no topo da Terra Santa, contemplando o Deus adorado por todos. Seu rosto ostentava um sorriso cínico e arrogante. Aquela postura desafiadora em contraste com o cenário sagrado e solene do castelo de Pangeia e a escadaria celestial a seus pés, banhados pela luz brilhante do sol, causava um impacto visual indescritivelmente imenso. Era como se a ordem e as regras supremas deste mar tivessem sido completamente subvertidas, desmoronando no nada. Naquele instante, ao contemplarem a figura de pé no topo da escadaria celestial, todos os representantes das nações membro presentes,
Juntamente com os inúmeros convidados e jornalistas, tiveram seus olhos involuntariamente vidrados, suas expressões tomadas por completo choque. O que foi isso? Resposta na velocidade da luz. Todos ficaram sem palavras. Estamos perdidos. O olho de Cobra tremeu incontrolavelmente. Embora soubesse há muito tempo que Darren era imprudente e desrespeitoso, Cobra jamais imaginou que ele ousaria ser tão descarado. Ele havia se infiltrado no próprio castelo de Pangeia. Não apenas ele, o rei Riku de Dressrosa e os representantes das outras nações membros sentiram seus corações se encherem de um choque incontrolável. Eles não conseguiam acreditar no que viam, muitos deles ofegando em descrença. Aquele homem, o comandante da frota mais poderosa do mundo, o criminoso mais perigoso do mundo, que estava lado a lado com o rei dos piratas Roger, com uma recompensa de 5 bilhões de belis. Rei do Mar do Norte Rogers Darren. Como ele poderia estar dentro do castelo de Pangeia? Será que as forças de defesa do governo mundial eram realmente tão fracas? Será que ele sequer derrubou o almirante da frota Kong? Que propósito ele teria para aparecer de repente em uma ocasião tão solene quanto a cerimônia de posse dos Cavaleiros de Deus? O mais importante é que o recém-nomeado comandante dos Cavaleiros de Deus, São-Figar Langarlin, e a suprema autoridade do governo mundial, os 5 anciãos, acabavam de declarar guerra à frota do Mar do Norte para o mundo inteiro. Mesmo assim, ele surgiu imediatamente e derrubou Kong pelos ares. Isso foi simplesmente. Com esses pensamentos, representantes de diversas nações membro voltaram instintivamente o olhar para os 5 anciãos e São-Figar Langarlin, com expressões estranhamente inquietantes. Aquele desgraçado, ele realmente apareceu. Enquanto isso, Stussy, parado no fundo da multidão, encarava atônito a figura diante do castelo de Pangeia, momentaneamente incapaz de processar o que estava acontecendo. Aquela era Mary Geoise, a Terra Santa. Os 5 anciãos, os cavaleiros dos deuses, até mesmo o almirante da frota, a mais alta autoridade militar do governo mundial, estavam todos presentes. Que diabos aquele desgraçado pensava que estava fazendo aparecendo numa hora dessas? Uma vez atingido pelo fogo cruzado de tantos lutadores de elite, mesmo alguém tão poderoso quanto ele não duraria muito. Sem mencionar que até onde Stussy sabia, Darren ainda não havia encontrado uma maneira de neutralizar a habilidade corpos imortais dos 5 anciãos. Pensando nisso, Stussy não pôde deixar de sentir uma pontada de ansiedade por Darren. No instante seguinte, porém, ela cerrou os dentes, um lampejo de raiva brilhando em seus olhos enquanto fechava os punhos. Aquele maldito nem me avisou que viria. Stussy lançou um olhar instintivo para Doflamingo, mas a cena diante dela a fez parar, surpresa. O orgulhoso Flamingo havia erguido a cabeça, os olhos agora vermelhos, fixos intensamente na figura de Darren. No fundo de seu olhar, fervilhava uma excitação incontrolável e um impulso profundamente oculto. Suas mãos tremiam levemente e o sorriso em seu rosto estava completamente fora de seu controle. Stussy congelou. Aquele olhar nos olhos do jovem Doflamingo era admiração e reverência. Será possível? Os olhos de Stussy se arregalaram ligeiramente. Nesse instante, o mundo silenciou. Não apenas os presentes, mas também pessoas ao redor do globo que assistiam à cena por meio de vídeos do Dendê Mushi, ficaram em silêncio simultaneamente, mergulhadas em uma quietude mortal e sem precedentes. Um pânico intangível começou a se espalhar pelos corações de todos, especialmente entre os numerosos guardiões da Terra Santa na praça. Suas mãos que empunhavam armas começaram a tremer involuntariamente, e uma fina camada de suor frio formou-se em suas testas. Ataque! Um capitão dos guardiões, finalmente incapaz de controlar seu medo interior, gritou a ordem com o rosto mortalmente pálido. Foi como um sinal, ou como a corda de um arco esticada ao máximo se rompendo. Instintivamente, todos os guardas ergueram seus rifles e atiraram em Darren com expressões aterrorizadas. Essa foi a reação natural de pessoas sob extrema tensão e pânico. Num instante, irrompeu um tiroteio. Bang! 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 Chamas irromperam dos canos das armas enquanto inúmeras balas, como uma cortina negra de chuvas, zuniam em direção a Darren, no topo da escadaria celestial. Quando os guardas da Terra Santa abriram fogo, o pânico se instaurou entre as nações membros presentes. Correr! Uma briga está prestes a começar aqui. Droga! Me cubra! O caos irrompeu instantaneamente. No entanto, muitos jornalistas imprudentes com os olhos ardendo de fervor, teimosamente mantiveram-se firmes, com as câmeras clicando incessantemente, aterrorizados com a possibilidade de perder uma notícia tão importante. Inúmeras balas choveram como uma cortina. O sorriso de Darren não vacilou, um estranho brilho carmesim tremeluzindo em seus olhos. Naquele instante, sua percepção pareceu se desprender de seu corpo. Como a visão de um deus, o ambiente ao redor desacelerou drasticamente, chegando a congelar. A trajetória e o ponto de impacto de cada bala se desenrolaram diante dele com clareza milimétrica. Confiança no controle absoluto. Isso era o domínio da previsão do futuro. Então, seu corpo se moveu rapidamente no lugar, como um fantasma. Cada bala passou raspando por ele. Essa esquiva astuta fez com que as expressões dos 5 anciãos mudassem ligeiramente. Que incômodo! Contudo, apenas 2 segundos depois, Darren murmurou algo baixinho, interrompendo abruptamente sua evasiva. Clang, clang. Faíscas voavam de seu corpo enquanto as balas ricocheteavam implacavelmente, deixando crateras nas escadas, no chão e nas paredes ao redor. Não restou um único ferimento. Assim é muito mais conveniente. Em meio à chuva de balas, Darren sorriu, prestes a fazer seu movimento. De repente, bum! Como se atingido por uma estranha onda de choque, uma enorme bola de fogo irrompeu na altura de sua cabeça.
Uma densa fumaça negra subiu em espirais, envolvendo sua figura em chamas turbulentas. A cabeça dele explodiu. Um representante de um dos países membros exclamou em choque. Protejam os representantes dos Estados-membros. Garantam a sua evacuação em segurança. Uma voz rouca e envelhecida deu a ordem. Uma sombra colossal ergueu-se da terra, espalhando uma aura gélida e infernal. Uma entidade monstruosa e aterradora revelou-se diante de todos. Com a parte inferior do corpo semelhante à de uma aranha negra, envolta em chamas negras e sinistras, uma criatura com chifres de boi na cabeça desceu sobre o mundo. Gilki. Uma luz carmesim perigosa cintilou nos olhos de São Saturno. Ele claramente havia ativado sua habilidade, Olhos Ferozes. Observando atentamente a figura que tremeluzia em meio às intensas chamas, ele declarou gravemente: a guerra está prestes a começar. Capítulo 967. Os 5 anciãos se mudaram. A cabeça de Rogers Daren simplesmente explodiu. Será esse o poder dos 5 anciãos? São Saturno parece um demônio saído diretamente da mitologia. Chifres de touro, a parte inferior do corpo semelhante à de uma aranha, e aquela chama negra sinistra, será Ishungilki. O ataque repentino de São Saturno mergulhou os representantes das nações-membro, já em pânico, em um terror ainda maior. Seus rostos empalideceram enquanto se empurravam freneticamente. Por alguma razão inexplicável, após testemunharem um dos 5 anciãos exibir poderes e uma forma tão bizarros, um medo incontrolável e visceral os dominou. Aquela aura gélida e infernal, aquela forma aterradora. Naquele momento, a mais alta autoridade do governo mundial, um dos 5 anciãos, parecia ainda mais perigoso. Ele parecia ainda mais vil do que Rogers Daren. Senhor, funcionou? Em meio ao caos e aos gritos, a figura de Stussy surgiu como um fantasma atrás de São Saturno, perguntando. Sob sua máscara, ela encarava inexpressivamente a enorme bola de fogo e a fumaça que se elevava no topo da escadaria celestial, franzindo a testa. São Saturno deu uma risada fria. Não subestime aquele pirralho do Rogers Daren. Embora meu ataque pudesse facilmente derrubar um vice-almirante, provavelmente não o afetará muito. Prepare-se para a batalha, Stussy. São Varkuri comentou indiferentemente de lado. Agora é o momento de demonstrar sua lealdade e capacidade. Sim, meu senhor. Stussy fez uma reverência respeitosa. Naquele instante fugaz, ela vislumbrou um lampejo de gravidade no fundo dos olhos dele. E imediatamente depois, bum! O corpo de São Varkuri começou a emergir do chão, inchando até se transformar em uma besta colossal, tão massiva quanto uma montanha. Uma sombra imponente envolveu a área, carregando uma aura sufocante e primitiva. O javali do tamanho de uma montanha abriu suas mandíbulas enormes, revelando 2 presas gigantescas, e soltou um rugido ensurdecedor que fez a terra tremer. Ou que, tolo Daren, você ousa invadir nossa Terra Santa. Você busca a sua própria ruína. O rugido estrondoso solidificou-se em ondas sonoras tangíveis, entrelaçadas com o aqui do conquistador furioso, espalhando-se como uma tempestade de raios. Colidir. As pupilas de Stussy se contraíram bruscamente enquanto sua expressão mudava, fazendo-a cambalear para trás. Por onde a onda de choque passava, rachaduras começavam a se espalhar pelo chão da praça e até mesmo pelos degraus da escadaria celestial. Finalmente, ela irrompeu para cima, carregando relâmpagos carmesim negros, atingindo em cheio a figura sombria que cintilava em meio às chamas. Que aqui do conquistador assustador. O vendaval uivante fez os corações de Stussy e do Flamingo dispararem, enquanto suas pupilas se contraíam. A aura avassaladora que emanava de São Varkuri agora o sufocava, deixando-o sem ar. Era como se cada músculo de seus corpos estivesse preso por pedras pesadas, criando uma ilusão de paralisia. A parte mais assustadora era que o ataque de Aqui do Conquistador de São Varkuri nem sequer os tinha como alvo, era apenas a onda de choque que se espalhava. Eles não conseguiam imaginar se seriam capazes de suportar a força total de um ataque de Aqui do Conquistador caso os atingisse diretamente. Mas, no segundo seguinte, do Flamingo e Stussy arregalaram os olhos em uníssono. Uma bota militar preta e brilhante emergiu subitamente do inferno crescente, aterrissando com um baque firme. No instante em que a bota tocou o chão, uma presença colossal emanou da figura, distorcendo o próprio ar e turvando a visão. Correntes de ar frenéticas se entrelaçaram com relâmpagos negros, rasgando a densa fumaça e as chamas para extingui-las, colidindo violentamente no ar com o Aqui do Conquistador de São Varkuri. Foi como se 2 ondas colossais tivessem se chocado, provocando uma enorme tempestade. Num instante, ondulações concêntricas de pressão atmosférica se espalharam implacavelmente em todas as direções. Acima do castelo de Pangeia, as nuvens do mar se despedaçaram violentamente, abrindo uma fenda terrivelmente profunda no céu. Depois de tanto tempo separados, você nem se dá o trabalho de dizer olá antes de lançar um ataque surpresa. Você é um verdadeiro bruto, velho fóssil. Uma tempestade irrompeu quando Daren, vestido de preto, soltou uma risada selvagem e desenfreada, com Aqui circulando ao redor de seu corpo. Quando se trata de escória como você, não há espaço para misericórdia. Uma voz soou de repente ao lado de Daren. Muito rápido, os corações de do Flamingo e Stussy dispararam. Um cavalo de guerra esquelético, envolto em chamas negras, de alguma forma percorreu a vasta distância, cruzando a escadaria celestial a uma velocidade além da percepção humana. Num piscar de olhos, materializou-se ao lado de Daren. Só então as pegadas, impregnadas por um brilho negro persistente, começaram a se materializar gradualmente na escadaria celestial. São Etambaron Vênus Juro Bakotsu. A espada amaldiçoada Kitetsu de primeira geração, gravada com padrões de chamas roxo escuras, acendeu-se com uma chama fria e gélida em sua mão. Rasgou o ar, cortando em direção à testa de Daren.
Peguei ele. Um lampejo de orgulho presunçoso brilhou nos olhos sinistros de São Etambaron Vênus Juro. Enquanto isso, sorrisos gélidos se curvaram simultaneamente nos cantos das bocas de São Varcuri e São Saturno. Diante desse golpe de osso de cavalo, o pirralho Darin não teve a menor chance de se esquivar. Seja a explosão inicial do olho feroz de São Saturno criando chamas intensas e fumaça densa, ou a onda de choque do aqui do conquistador de São Varcuri. Seu verdadeiro propósito era simplesmente cegar os sentidos e obscurecer a percepção. Tudo para ocultar o verdadeiro golpe fatal. O golpe hiperveloz de Bakotsu Sente Etambaron Vênus Juro. Acabou. São Etambaron Vênus Juro declarou calmamente. A lâmina desceu. Clang. Bum. O clangor seco da espada atingindo o chão ecoou, seguido por um rugido estrondoso. Os sorrisos gélidos nos rostos dos 5 anciãos congelaram simultaneamente. Sob suas pupilas contraídas, um traço de espanto se espalhou gradualmente. Estrondo. A escadaria celestial gemeu sob a pressão, como se atingida pelo golpe de um gigante. Degrau por degrau, ela se despedaçou. Sob as rachaduras que se espalhavam, vastas quantidades de terra jorraram. São Etambaron Vênus Juro ficou paralisado em choque, olhando fixamente para a cena diante de si. Escapou. Sua espada amaldiçoada Kitetsu havia atingido o chão, enviando ondas de gelo que se espalhavam. Contudo, essa lâmina indomável que ceifara inúmeras vidas, agora estava imobilizada por uma bota militar, emitindo gemidos de agonia. O dono daquela bota se virou, um sorriso fraco e ambíguo brincando em seus lábios enquanto o olhava. Naqueles olhos negros e profundos, fluía uma indiferença onisciente e um brilho carmesim sinistro. Estou falando com você, velho. Me aproximando sorrateiramente sem dizer uma palavra. Darin sorriu. Capítulo 968. Prever o futuro. As pupilas dos 5 anciãos se contraíram simultaneamente naquele instante, suas mentes inconscientemente inundadas por esse pensamento inacreditável. Naquele instante, eles compreenderam imediatamente a situação. Especialmente o próprio São Etambaron Vênus Juro, que lançou o ataque, viu claramente a luz carmesim cintilante nos olhos escuros de Darin. Sem o aqui da observação perceptivo do reino da previsão do futuro, não havia como ele ter desviado daquele golpe. Mas como isso seria possível? Quanto tempo havia se passado desde o último encontro deles com aquele pirralho Darin? Nem meio ano. Em tão pouco tempo, ele não só desenvolveu com sucesso sua Akuma no Mi até o estágio do despertar, dominando uma habilidade terrível de estimular seu corpo a uma sobrecarga de força explosiva, como também cultivou seu aqui da observação a ponto de prever o futuro. Se não tivessem presenciado o ocorrido, os 5 anciãos não teriam ousado acreditar que aquilo era real. Não fiquem tão chocados. Muitos representantes dos Estados-membros estão assistindo, e há até uma transmissão de vídeo via Dendenmoshi. Cristais de gelo se estilhaçaram e se desfizeram sob o impacto do aqui de suas botas militares, espalhando-se como luz das estrelas pelas bochechas de Darin. Seus cabelos negros chicoteavam descontroladamente com a ventania, seus olhos brilhando em um vermelho carmesim como estrelas vermelhas como sangue. Darin ergueu a cabeça com um sorriso. Afinal, vocês são os 5 anciãos. Juntos, possuem 4.000 anos de sabedoria acumulada. O que vocês ainda não viram? Prever o futuro não é exatamente uma habilidade rara. Ao ouvir isso, nos Juro Sho instintivamente congelou, seus olhos instantaneamente se enchendo de veias avermelhadas. Você? Uma onda interminável de fúria irrompeu de seu peito, mas antes que seu rosnado furioso pudesse terminar, um punho envolto em relâmpagos carmesim negros fechou-se em seu rosto a uma velocidade impossível. No reflexo de suas pupilas, a fúria se amplificou a proporções extremas. Muito rápido. Quando isso aconteceu? Essa velocidade é incrível. O coração de Nos Juro disparou quando uma sensação de pressão desconhecida e avassaladora o invadiu. O aqui avassalador forjado a partir de relâmpagos carmesim negros, a força e a velocidade aterrorizantes impulsionadas por arcos azul-púrpura. Este único punho negro irrompeu como um foguete eletromagneticamente propulsionado, atingindo seu limite absoluto. Nos Juro chegou a ver o próprio ar à sua frente se estilhaçar sob a força do punho, turvando sua visão. Ao contrário de vocês, fósseis antigos que viveram séculos, este ponche tem menos de meio ano de cultivo. O punho desceu. No segundo seguinte. Bum! Sob o olhar de um doflamingo cujos olhos brilhavam de excitação e fervor, sob a expressão atonita de Stussy, com os lábios vermelhos entreabertos. Sob os olhares congelados de dezenas de representantes das nações-membro e centenas de espectadores, o punho, deixando um rastro de relâmpago, atingiu violentamente o rosto de Nos Juro Shosei. Bum! Como uma explosão nuclear, relâmpagos, ondas de choque e um furacão comprimidos ao seu limite absoluto, irromperam em todas as direções. Estalo. Rachadura. Uma série contínua de sons de ossos quebrando ecoou. A força descomunal do soco estilhaçou o rosto de Nos Juro Shosei em incontáveis fragmentos de carne e osso. O poder transmitido e difundido fez com que a forma Bakotsu da parte inferior de seu corpo se estilhaçasse. Sua estrutura esquelética rachando e desenvolvendo inúmeras fissuras densas e intrincadas. Rotação do campo magnético, impacto da honestidade. Bum! Ondas de choque branca se propagaram quando Darin deu um passo à frente, um sorriso selvagem se espalhando por seu rosto. Com um rosnado feroz, ele desferiu um soco devastador. Bakotsu Nos Juro, junto com seu cavalo esquelético, foi arremessado pelos ares. A força explosiva pressionou a escadaria celestial contra um sulco profundo antes que ele se chocasse como uma bala de canhão contra o centro da vasta praça. Um estrondo ensurdecedor ecoou pelo ar, sacudindo violentamente toda a praça. O solo irrompeu, criando uma cratera gigantesca com inúmeras rachaduras irradiando para fora. Os
representantes das nações-membro, já buscando abrigo sob a proteção de seus guardas, olhavam em descrença atônita para Nos-Juro, um dos 5 anciãos, o deus guerreiro das finanças, agora profundamente enterrado no fosso colossal. Os 5 anciãos foram simplesmente derrubados assim? Um soco. Ele nem conseguiu bloquear o soco daquele cara? Isto é aterrador. Então o relato de Morgan não era exagerado. Aquele vilão, Rogers Daren, realmente tem força para despedaçar um ancião dos 5. Não, isso não é apenas um exagero. Acho que Morgans estava sendo conservador demais em sua escrita. Os reis horrorizados das nações-membro contemplavam boquiabertos o corpo ensanguentado e mutilado de São Nos-Juro. Seu esqueleto equino estava quase despedaçado, os ossos e a carne se desintegrando. A visão macabra os fez engasgar em choque. Poderoso demais. Aquele único soco. Nem mesmo o ataque do rei Elizabeth II do Reino da Prosperidade seria páreo para ele, não é? O rei Riku murmurou algo sem expressão em meio à multidão. O rei Elizabeth II do Reino de Prudence possuía uma força descomunal por direito de nascimento. Usando seu físico naturalmente poderoso, ele podia desferir um soco devastador chamado Soco do Rei, capaz de romper instantaneamente fortalezas inimigas com um único golpe. Diz a lenda que até mesmo piratas lendários como Barba Branca ou Big Mom morreriam instantaneamente se atingidos por ele, o que fez com que o soco ganhasse o título de a arma da destruição. No entanto, como o golpe exigia imensa energia física, precisava de pelo menos 1 hora de aquecimento antes de ser executado corretamente. Por isso, era chamado de espada de família, uma técnica que só podia ser usada uma vez por batalha. Como uma família real que reverenciava a força e a competição, o rei Iku sempre admirou e foi fascinado pelo soco do rei. A boca de cobra se contraiu enquanto ele rosnava irritado. Pare de se distrair. Não podemos ficar aqui por mais tempo. Ele ergueu a cabeça, os olhos cheios de preocupação ao olhar para a figura imponente que estava no topo da escadaria celestial destruída. Aquela figura torcia o pescoço e estalava os nós dos dedos. Aquele desgraçado do Daren claramente tinha a intenção de causar algo catastrófico. Com o poder aterrador que ele acabará de demonstrar, o resultado desta guerra não era mais algo que os 5 anciãos pudessem decidir. Os outros também começaram a perceber isso, ficando cada vez mais frenéticos e tensos enquanto fugiam da praça como loucos. Espere. O corpo de Nos-Juro está se regenerando. Que tipo de poder é esse? Será que lesões como essas realmente podem cicatrizar? Será que a imortalidade realmente existe? Uma onda de exclamações de espanto irrompeu da multidão. Sob seus olhares atonitos, chamas negras envolveram o corpo de Nos-Juro. Alguns segundos depois, o gigantesco Bakutsu saiu lentamente do fosso mais uma vez, desta vez com ainda mais vigor e orgulho. Completamente ileso. A força desse pirralho tem algo de errado. Nos-Juro ajustou os óculos, os olhos piscando em apreensão. Os outros 5 anciãos permaneceram imóveis com expressões sombrias e ameaçadoras. Capítulo 969. Um vento feroz uivava levantando poeira. A cratera gigante e manchada estava repleta de rachaduras, e manchas de sangue marcavam o centro, testemunho silencioso da imensa força do golpe que acabará de ser desferido. Os 5 anciãos, a mais alta autoridade do governo mundial, estavam enfileirados ao longo da vasta praça. Seus rostos eram sombrios e seus olhares carregavam uma sensação opressiva de peso e tensão. Nós podemos ver isso. Ele realmente domina um poder insondável. Seu estado físico é claramente o de uma operação assustadora e de alta velocidade. Mesmo sem o aviso de Nos-Juro, os outros 5 anciãos perceberam imediatamente o imenso poder por trás do soco de Daren. Isso superava em muito a força que ele demonstrara 6 meses atrás na ilha Filsec. E no entanto, isso só aumentou a confusão dos anciãos. Seria possível um mero humano experimentar um salto de poder tão exagerado em tão pouco tempo? Agora eles entendiam por que Kong Braço de Aço não havia impedido Daren antes. Nesse estado, até mesmo Kong estaria em desvantagem contra Rogers Daren. Que dor de cabeça vocês, velhos fósseis. Não importa quantas vezes caiam, vocês sempre voltam, disse Daren, sua voz cortando o silêncio tenso. De pé no alto da escadaria celestial, ele olhou para os 5 anciãos com um sorriso zombeteiro. Mas agora eu entendo. Esse poder de corpo imortal na verdade não pertence a você. São Saturn, em sua forma meio humana, meio fantasma, respondeu friamente. Este é o nosso poder por natureza. Como deuses, somos inerentemente mortais. Você, por outro lado, forçou um poder, forte o suficiente para afetar o mundo exterior, em seu próprio corpo, tentando invadir o reino proibido dos deuses para obter força proibida. Você realmente acredita que não podemos ver que esse seu estado não durará muito? O campo magnético rotativo, a energia violenta. Comparado a tudo isso, até mesmo o corpo indestrutível parece frágil. Esse poder não lhe pertence. É mesmo? Um sorriso imprudente se espalhou pelos lábios de Daren enquanto ele erguia a mão. Cerrando o punho, ele esmagou o relâmpago preto-púrpura no vazio. Parece que você ainda não entendeu o que estou dizendo. No instante em que suas palavras foram proferidas. Bum! O corpo de Daren caiu subitamente. Ao dobrar os joelhos, o chão no topo da escadaria celestial rachou e desmoronou. Inúmeras rochas explodiram e se espalharam enquanto sua figura era arremessada para frente, deixando para trás um rastro de luz violeta azulada. A onda de choque que ele carregava estilhaçou toda a escadaria de mármore branco em pedaços, obliterando-a completamente. São Saturn, em sua forma Gilki, estremeceu e ergueu o olhar rapidamente.
Uma bota de combate negra rasgou o ar, arrastando relâmpagos carmesim negros como um machado de guerra enquanto descia com velocidade devastadora. Os anciãos não conseguiram reagir a tempo, só puderam assistir impotentes enquanto a bota de Darin se dirigia ao crânio de São Saturno. Porque nem o vosso instinto para a batalha, nem o vosso domínio das vossas habilidades, podem de todo igualar a vastidão das vossas vidas de 800 anos. Bum! A bota desceu. A cabeça inteira de Saint Saturn foi violentamente esmagada contra o chão pelo chute de Darin, criando uma cratera enorme. Seu corpo, semelhante ao de uma aranha, se ergueu em resposta. Uma explosão massiva de névoa de sangue preencheu o ar enquanto seus globos oculares saltavam e suas pupilas dilatavam. Seu crânio e ossos do pescoço se estilhaçando em pedaços. Estalo, estalo. Rachaduras profundas se espalharam como serpentes negras, cobrindo quase metade da praça em um instante. Ao ver isso, Doflamingo, que havia se retraído para o ar, tremeu de excitação, umedecendo os lábios rachados. Ele entendeu agora. Os antigos tolos, os 5 anciãos, não haviam dominado a habilidade de prever o futuro do aqui da observação. Caso contrário, não teriam sido tão passivos. O poderoso chefão tinha razão. Embora os 5 anciãos fossem inegavelmente poderosos, mais do que a maioria no mundo, considerando suas impressionantes vidas de 800 anos, eles pareciam incrivelmente medíocres. A habilidade de prever o futuro do aqui da observação, o poder de aprisionamento do aqui do conquistador, pelo menos por enquanto, os 5 anciãos não possuíam nada disso. Em outras palavras, seu talento natural certamente fora suficiente para levá-los ao ápice do poder do governo mundial, mas eles estavam longe do topo absoluto. Caso contrário, com suas imensas expectativas de vida, certamente teriam dominado a habilidade de prever o futuro. E no entanto, eles possuíam algo muito além disso, um corpo imortal, indestrutível, a um poder que nem mesmo os mais fortes, incluindo Barba Branca, Kaido, Big Mom, Garp ou até mesmo o rei dos piratas Gold Roger, podiam reivindicar. Esse poder transcendia o talento inato, o esforço incansável e até mesmo o próprio tempo. O motivo disso agora estava cristalino. O poder do corpo imortal não lhes pertencia, havia sido concedido por outra pessoa. Stussy, que já havia se afastado há muito tempo, não pôde evitar levantar o braço para se proteger do vendaval que se aproximava. Sob sua máscara sedutora, os cantos de seus olhos tremiam repetidamente. Só agora ela compreendia verdadeiramente em que tipo de monstro terrível Darin havia transformado seu corpo. Você está pedindo para morrer. Naquele instante, os outros 5 anciãos lançaram seu ataque furioso. Chamas negras e sinistras envolveram rapidamente seus corpos, e criaturas monstruosas, cada uma tão alta quanto um arranha-céu, emergiram do chão. Vermes da areia cobertos de gosma verde e bocas escancaradas repletas de dentes afiados como navalhas. Itsumade, cabeças de pássaros monstruosas, asas colossais, garras como lâminas e corpos serpentinos grotescos. Fensi, bestas enormes com 4 presas e corpos cobertos de manchas. Bakotsu, pisando nas chamas frias do submundo e irradiando morte. Uma aura infernal surgiu, entrelaçando-se na praça sob o castelo de Pangeia. O ar crepitou quando uma densa tempestade de trovões irrompeu. Este é o solo sagrado de Mary Geoise. Jamais permitiremos que um pecador como você haja impunemente nesta terra santa. O avatar de verme da areia do Shepherd de Júpiter abriu suas mandíbulas aterrorizantes, rugindo enquanto uma poderosa sucção jorrava delas. Darin, ainda em queda livre, congelou no ar. Antes que pudesse reagir, o verme da areia o engoliu por inteiro. Sucesso! O corpo do verme da areia começou a se contorcer, como se estivesse ativando alguma capacidade digestiva. Mas no segundo seguinte, um buraco enorme se abriu repentinamente em seu abdômen, expelindo grandes quantidades de um fluido viscoso amarelo esverdeado. Rugido, o verme da areia colossal soltou um grito de agonia. Capítulo 970. Splash. Um lodo verde amarelado jorrou da enorme ferida do verme da areia, crepitando ao atingir o chão. O piso de pedra resistente foi corroído pelo fluido viscoso, deixando para trás crateras carbonizadas chocantes que expeliam uma fumaça azul acre. Uma agonia intensa fez o verme da areia se debater violentamente pela terra, levantando uma nuvem de poeira que obrigou os outros 5 anciões a recuar. Mesmo com suas habilidades de regeneração quase imortais, a dor de ser empalado era inescapável. Naquele instante, a figura de Darin emergiu lentamente da ferida, jorrando um fluido viscoso. Raios preto-púrpura se enrolaram ao seu redor, formando uma armadura invisível semelhante a uma capa que bloqueava completamente a gosma altamente corrosiva. Verme nojento, você não sabe que seu próprio estômago fede? Darin zombou friamente, estendendo a mão repentinamente para agarrar o corpo do verme da areia. Então, sob os olhares horrorizados de inúmeros agentes da CP0 e guardas da Terra Santa, ele usou toda a sua força. Com os músculos do braço se contraindo e se esforçando, ele arremessou o monstro verme da areia, tão massivo quanto uma pequena montanha pesadamente pelo ar. Bum! O verme da areia se chocou contra vários prédios distantes, arrasando instantaneamente toda a área. Pirralho tolo. Você realmente acredita que esse poder bizarro lhe dá forças para nos enfrentar? Uma voz rouca ecoou do céu. Assim que as palavras foram ditas, o céu acima escureceu repentinamente. Darin olhou para cima e viu uma criatura serpentina com cabeça de garuda alçar voo, invisível para sempre. Suas asas bateram e seu bico se abriu de repente. Chamas visíveis se acumularam violentamente em sua boca, um brilho carmesim se espalhando pelo horizonte. Itsumade, a besta lendária que dizem cospe chamas terríveis poderosas o suficiente para enfrentar dragões.
Roar. Um rugido estridente irrompeu quando uma torrente de chamas carmesins irrompeu da boca de Tsumade, varrendo a terra como uma inundação avassaladora. As pupilas de Doflamingo se contraíram ligeiramente à distância, enquanto o vendaval escaldante chicoteava seu casaco de penas violentamente atrás dele. Mesmo a mais de 100 metros de distância, ele podia sentir o calor aterrador irradiando das chamas. Os 5 anciãos podem ter sido considerados medianos em termos de habilidade de combate, mas em poder de ataque e habilidades bizarras. Eles eram absolutamente de primeira linha. No entanto, um ataque como esse deveria ser evitável para alguém com a velocidade de Darien. Que diabos ele está fazendo? Os movimentos de Doflamingo congelaram, sua expressão endurecendo. Pois ele viu, diante de chamas que pareciam capazes de incinerar tudo, Darien permanecer imóvel, com um leve sorriso nos lábios. No instante seguinte, bum! Uma onda carmesim de chamas o engolfou por completo, distorcendo o próprio ar em seu rastro. Tudo sobre a terra derreteu e evaporou sob o calor intenso. As chamas se contorciam e dançavam, entrelaçando-se enquanto lambiam o ventre do céu. E então, em meio ao inferno, uma figura pareceu acenar com a mão com força. Com um sibilo, ventos e ondas ferozes, impulsionados por aqui, esmagaram as chamas que cercavam a figura. As chamas murcharam em desafio, até finalmente se extinguirem. Uma passagem surgiu dentro do inferno carmesim. Darien estendeu um braço ao lado do corpo, mantendo a postura de um balanço. Seus cabelos escuros se agitaram quando o charuto que estava entre seus dentes acendeu. Comparado ao sopro de bolo do Kaido, suas chamas ainda ficam devendo em termos de calor. Ele deu uma risadinha. As pupilas de Tsumade se contraíram subitamente, veias avermelhadas pulsando em seus olhos. Antes que pudesse reagir, a figura de Darien surgiu do nada com um estrondo ensurdecedor, acendendo em chamas e pairando diretamente acima de sua cabeça num instante. Um chute esmagador. Clang! As asas de Tsumade bateram atrás dele. Garras de pássaro dispararam, bloqueando o chute de Darien. Faíscas voaram enquanto o Aki colidia, espalhando-se como um furacão no céu. Não nos subestimem. Os 5 anciãos são os mais fortes entre os dragões celestiais. Relâmpagos em preto e vermelho cintilaram enquanto o Cavaleiro de Mars, transformado em Tsumade, falava friamente. Seus olhos se estreitaram quando um formidável Aki do Conquistador irrompeu de seu corpo. Você é um pouco mais ágil do que aquela aranha. Darien sorriu, liberando seu próprio Aki sem restrições. Bum! A onda de choque explodiu, enchendo o céu com uma tempestade densa e violenta. As nuvens do mar se despedaçaram e se reformaram, o mundo desprovido de cor naquele instante. Ambos possuíam Aki do Conquistador avançado. A uma distância tão curta, as flutuações de energia se irradiaram por quilômetros num piscar de olhos, atordoando inúmeros dragões celestiais e guardas na Terra Sagrada. Empate técnico. Ao presenciar isso, um lampejo de orgulho brilhou nos olhos de Mars. Contudo, as palavras que Darien proferiu em seguida fizeram seu coração disparar violentamente. Mas quem disse que essa é toda a minha força? A expressão de Mars escureceu. Num instante, o pirralho maldito desapareceu diante de seus olhos. Um peso repentino atingiu suas costas. Lá no alto, o jovem desafiador e imponente de cabelos negros como azeviche estava de pé nas costas do demônio Tsumade. Ambas as mãos agarravam as asas do Garuda simultaneamente, e ele sorria selvagemente. Rasgar. Ele arrancou as asas de Tsumade de suas costas. Carne e sangue espirraram enquanto Tsumade soltava gritos de agonia, despencando implacavelmente do céu. Darien esmagou as asas em 1000 pedaços, sua figura despencando como um míssil. Raios ciano-púrpura envolveram seu corpo. Encarando Bakotsu em investida, ele desferiu outro chute, lançando-o a centenas de metros de distância. Baque! A terra gemeu sob o peso esmagador enquanto uma sombra colossal saltava para cima. Maldito pirralho! A enorme forma de javali de São Varkuri rugiu com fúria ensurdecedora, saltando como um pico de montanha tombado para se chocar contra Darien enquanto ele caía do céu. Um brilho de orgulho reluziu em seus olhos. Entre os 5 anciãos, em termos de habilidades bizarras e únicas, Gyuki Saturn reinava supremo, em velocidade estonteante e esgrima afiada como uma navalha. Bakotsu nos juros se destacava, em agilidade, manobrabilidade aérea, reflexos e estratégia, e Tsumade Mars era incomparável. Em autocura e vitalidade, Verme da Areia Peter detinha a maior vantagem. Mas, quando se tratava de resistência física e do choque bruto da força bruta, ele Topman Varkuri Sente, o deus guerreiro da justiça do governo mundial, era inegavelmente o mais forte. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 971. Essa era a intensa confiança de São Varkuri, um dos maiores deuses marciais do governo mundial. Mesmo enfrentando o pirralho Darien na ilha Filsec no Mar do Norte, o poder defensivo inerente à sua forma, ou que, provou ser completamente incomparável ao corpo indestrutível de Darien. O Aki do armamento furioso rapidamente envolveu a cabeça do enorme javali monstro. A força avassaladora do impacto causando ondulações na própria atmosfera ao seu redor. Uma força tão exagerada tornava fácil imaginar. Se a cabeçada de Oki tivesse atingido uma fortaleza tão sólida quanto o aço, provavelmente teria sido despedaçada por esse impacto capaz de esmagar uma montanha. Você chegou séculos antes do necessário para nos derrotar, Darien. Oki rugiu ferozmente golpeando Darien com brutalidade. Bum! Um violento redemoinho irrompeu. As ondas de choque do Aki do Conquistador irradiando como inúmeros raios preto-avermelhados. Pego de surpresa, Darien foi arremessado para o ar, sua cabeça estalando para trás enquanto seus cabelos negros chicoteavam. Um lampejo de sangue aparecendo no canto de sua boca. Atordoado pelo impacto violento, ele balançou a cabeça levemente.
Então, o canto ensanguentado de sua boca se curvou em um sorriso. Você é um sujeito durão, seu javali selvagem. O murmúrio baixo fez as pupilas de São Varcuri se contraírem. Seu golpe com toda a força sequer conseguiu ferir gravemente esse cara. Antes que pudesse reagir, Darren, suspenso no ar, estendeu a mão e agarrou suas presas. Aqui do armamento roxo escuro se espalhou rapidamente por sua testa, formando uma textura fria e metálica que exalava uma dureza extrema. Com as presas firmemente controladas, uma sensação de presságio invadiu São Varcuri. Então, ele viu o rosto jovem e rebelde de Darren esboçar um sorriso de escárnio para ele. Mas você é tão durão quanto eu? Assim que as palavras saíram de seus lábios, Darren inclinou a cabeça ligeiramente para trás. Então, como um foguete, sua testa se chocou contra a enorme testa de Oki. Indestrutível. Bum! Os espectadores ficaram em silêncio atônito ao verem a figura diminuta de Darren, em comparação com a imponente Oki, esmagar o enorme crânio do javali contra o chão com um estrondo ensurdecedor, criando uma cratera gigantesca. Rachaduras se espalharam rapidamente pela terra e pedras voaram para todos os lados. O impacto imenso deixou o cérebro de Oki atordoado, suas pupilas dilatando-se violentamente e veias avermelhadas saltando por seus olhos. Descrença indescritível brilhou em seu olhar. Sua defesa e força haviam sido completamente subjugadas. Que habilidade tinha aquele pirralho, afinal? Essa cena fez com que os outros 5 anciãos congelassem, com as pupilas se contraindo. Respirando com dificuldade, suas formas colossais ardiam em chamas negras sobre a terra, regenerando incansavelmente seus corpos feridos com um olhar fixo em Darren. A descoberta revolucionária do Aqui da observação, a capacidade de prever o futuro. Uma velocidade que supera a de São Nosjuro, de Bakotsu. Uma proeza estratégica além de São Mars, de Itsumade. A supressão da força e do poder defensivo tanto de São Peter, de Verme da Areia, quanto de São Varcuri, de Oki. A ampla praça mergulhou num breve e tenso silêncio. 5 seres monstruosos, tão aterrorizantes quanto as profundezas abissais, permaneciam sobre a terra rachada e arruinada. Contudo, a minúscula figura de cabelos negros no céu parecia projetar uma sombra ainda maior sobre eles. Você acha que pode vencer, Darren, seu pirralho? Gyuki São Satur emergiu lentamente de um poço profundo, suas patas negras de aranha avançando lentamente. Metade de seu rosto, antes mutilado, regenerou-se nas chamas negras enquanto ele falava friamente, sua expressão sombria e ameaçadora. Darren limpou o sangue dos lábios e sorriu. Vocês têm muita audácia. Quem está apanhando feio agora somos vocês 5 velhos gagás, não eu. Sem qualquer movimento visível, 4 lâminas afiadas como navalhas perfuraram as nuvens uma após a outra, com as pontas apontando para cima enquanto pairavam firmemente ao lado dele. Os 4 meito renomados além-mar, Kogarashi, Otoami no Abakiri e Ema, agora o rodeavam como servos leais. Seus brilhos frios e predatórios tremeluzindo na penumbra do sol. Sente Saturn nem sequer olhou para as 4 lâminas. Embora essas lâminas, impulsionadas pelo poder e aqui do pirralho, pudessem liberar uma força destrutiva terrível e surpreendente, ainda assim não conseguiam superar as habilidades das 5. Ele apenas esboçou um sorriso zombeteiro e frio. Nossas habilidades estão muito além da sua capacidade de enfrentar. Não importa quantos ataques poderosos você lance, não importa quais métodos você empregue, você não pode realmente nos ameaçar. Vamos juntos. Não podemos deixar esse pirralho continuar causando problemas. Figar Langarlin, você já não assistiu o suficiente a esse espetáculo? Ele virou a cabeça subitamente, o olhar frio e penetrante fixo em uma determinada direção. Empoleirada no topo de uma estátua colossal que ladeava a escadaria celestial. Uma figura com os cabelos penteados como uma lua crescente carmesim sentava-se elegantemente. Entediada, olhava para lá com um sorriso fraco e ambíguo nos lábios. Peço desculpas, peço desculpas. Achei que vocês, seus velhotes, dariam conta deles sozinhos. São Figar Langarlin abriu os braços, deu de ombros e voltou a olhar para Darren. Já faz muito tempo, Darren. Darren sorriu. De fato, já faz muito tempo, São Garlin. São Figar Langarlin levantou-se lentamente, desembainhando da cintura a espada ocidental com punho de grifo. Ele sorriu levemente. Afinal, eu tinha grandes expectativas em relação a você. Um talento como o seu é realmente raro neste mundo. Mas eu jamais imaginei que você me decepcionaria no final. Devo dizer que você tomou uma decisão muito tola. Darren deu uma risadinha. Eu não diria exatamente dessa forma. Assim que as palavras foram ditas, o olhar de Figar Langarlin se aguçou. Clang! A espada ocidental em sua mão disparou, faíscas voando enquanto bloqueava a longa espada negra que rasgava o ar. Espada amaldiçoada. Ema. São Garlin estreitou os olhos para a espada amaldiçoada envolta em luz negra, esboçando um sorriso zombeteiro. Um tesouro como esse jamais deveria estar em suas mãos. É um desperdício. É mesmo? Mas eu tenho 4 espadas amaldiçoadas como esta. Darren moveu a mão, e os 3 meito restantes se transformaram instantaneamente em raios de luz penetrantes, que se lançaram em direção a Saint Garlin. Os 4 meitos se entrelaçaram, tecendo uma tapeçaria de luz e sombra que preenchia o céu. Formaram uma vasta rede saturada com a aura da morte, envolvendo o recém-nomeado comandante dos Cavaleiros de Deus em um abraço impenetrável. São Figar Langarlin, empunhando sua espada ocidental com uma mão, aparou calmamente o ataque de Darren com um sorriso zombeteiro. Essa esgrima grosseira não tem nenhuma beleza. Você realmente acredita que esse truque ridículo vai funcionar? Não, eu nunca esperei que isso acontecesse. Uma voz ecoou repentinamente atrás de Garlin, fazendo com que sua expressão mudasse. Que rápido! Quando ele chegou aqui. Seu discurso anterior foi suficiente para comover corações, mas minha garra de dragão não é menos impactante.
As pupilas de St. Garlin se contraíram. Enquanto seu corpo irrompia com a Ki, ele desferiu um golpe ascendente que repeliu os 4 Meito, girando abruptamente em seguida. O que seus olhos viram foi uma garra de dragão de 3 dedos, negra como breu, fechando-se implacavelmente em direção ao seu coração. Capítulo 972. A garra do dragão cortou o ar com um assobio fantasmagórico e estridente. O golpe de Darin foi tão rápido que quando a garra de 3 dedos, negra como breu, se aproximou de seu coração, o vento gerado por seu Aki rasgou seu uniforme solene e ornamentado de comandante dos Cavaleiros de Deus. Um som agudo e explosivo ecoou de repente. O próprio tempo pareceu desacelerar naquele instante. Ao contemplar a garra afiada como uma navalha, a poucos centímetros do seu coração, Figarlan Garlin, que acabará de ascender à estimada posição de comandante dos Cavaleiros de Deus, banhado em glória, sentiu um arrepio sem precedentes. Quase podia perceber as expressões de surpresa dos 5 anciãos pelo canto do olho. No segundo seguinte, clang, um clarão prateado semelhante ao da lua, irrompeu, lançando faíscas brilhantes para todos os lados. O colossal grifo desapareceu atrás de São Figarlan Garlin num instante, desencadeando uma tempestade torrencial de vento e ondas. Raios densos, de um vermelho escuro intenso, surgiam continuamente no vazio. Sua lâmina de grifo conteve a garra de dragão de Darin, mas as pontas da garra, capazes de partir nuvens e estilhaçar pedras, mal roçaram sua pele, abrindo um pequeno corte superficial em seu peito. Gota, gota, sangue carmesim escorria como um fio de água da ferida em seu peito, pingando a seus pés, pingando no topo da imponente estátua. Mesmo assim, o corpo de Figarlan Garlin tremia levemente, seus olhos brilhando com um rubor arrepiante. A euforia de ter escapado da morte por um triz invadiu sua mente e seus nervos como uma torrente. Bloqueado. É assim mesmo. Como se pressentisse a alegria fugaz em seu rosto, Darin sorriu de repente e murmurou algo baixinho. Figarlan Garlin congelou. Num instante Darin mudou de posição. Seus dedos se fecharam e as garras de dragão se transformaram num punho de ferro indestrutível. Impulsionados por ondas de eletricidade, os músculos de seu braço direito explodiram com uma força de foguete, um poder de tirar o fôlego. Como um propulsor magnético, canalizaram uma energia imensa em um soco brutal que avançou para a frente. As pupilas de Figarlan Garlin se contraíram instantaneamente, ficando do tamanho de pontinhos de alfinete. Pois ele viu com seus próprios olhos que sua lâmina grifo, envolta em um Aki formidável, inflexível mesmo se um dinossauro se erguesse sobre sua lâmina, estava visivelmente se curvando sob a força colossal do soco de Darin. A força desse cara, que assustador! Esses velhos tolos não podem ser mortos, mas e você? Um vento cortante açoitou os cabelos despenteados de Darin enquanto ele sorria com arrogância e malícia, atingindo Figarlan Garlin como um raio. Antes que o comandante pudesse reagir, a força reprimida por trás do punho de Darin irrompeu como um vulcão há muito suprimido. Buraco azul. O punho de ferro travado contra a lâmina do grifo, golpeou com força imparável, arremessando tanto a lâmina quanto o homem ao chão, esmagando São Figarlan Garlin, o comandante dos Cavaleiros de Deus, contra o solo sob seus pés. Bum! Como se o próprio mar tivesse desabado, ou como se um impacto galáctico tivesse ocorrido, a estátua colossal, com dezenas de metros de altura, desabou instantaneamente sob o impacto de São Garlin, lançando uma nuvem de poeira para o céu. A terra tremeu violentamente, fumaça e ondas de choque irradiando em círculos concêntricos, formando uma cratera impressionantemente enorme na vasta praça. Ao presenciarem uma cena tão exagerada, os cantos dos olhos de Doflamingo e Stussy se contraíram descontroladamente. Figarlan Garlin, o comandante dos Cavaleiros dos Deuses e aclamado como o dragão celestial mais forte, era isso. Fraco. No fundo, ambos entendiam que essa não era a fraqueza de Garlin, mas sim a pura monstruosidade daquele louco, Darin. Rotação do campo magnético. Nesse estado, Rogers Darin havia, sem dúvida, ascendido ao rol dos combatentes de elite do mundo. Embora Figarlan Garlin possuísse inegavelmente uma força que rivalizava com a de um almirante, comparada a lendas como Roger e Barba Branca, sua força fundamental ainda parecia profundamente deficiente. Parem-no! No instante em que inúmeros pensamentos passaram pela mente de ambos, a voz rouca e fria de São Saturno ecoou pela praça. Se era ilusão ou não, Doflamingo e Stussy detectaram uma urgência e um pânico sem precedentes na voz de Saint Saturn. Hoje marcava a posse de Saint Figarlan Garlin como novo comandante dos Cavaleiros de Deus. Embora todos os representantes e convidados das nações membro tivessem sido evacuados, e a transmissão ao vivo via Dendemushi completamente interrompida, se Garlin fosse realmente morto por Darin ali, este dia se tornaria a maior desgraça da história do governo mundial. Assim que as palavras foram proferidas, um brilho carmesim sinistro reluziu nos olhos de Gyuki. Olhos assassinos. Bum! O corpo de Darin cambaleou no meio do Kong, explodindo repentinamente em uma labareda e fumaça densa, como se tivesse sido atingido por uma enorme bala de canhão. Tal ataque não representava uma ameaça significativa para Darin em seu estado atual, mas a onda de choque explosiva ainda assim interrompeu seu movimento por um instante. Essa pausa foi suficiente. Naquele instante, os tão aguardados agentes da CP0 materializaram-se simultaneamente. Como espectros em preto e branco saltaram no ar, deixando Gepo para trás enquanto avançavam em direção a Darin. Embora Darin demonstrasse um poder aterrador, aqueles eram assassinos treinados desde a infância pelo governo mundial, cada um deles avançando com total desprezo pela própria vida.
Mas antes que pudessem se aproximar, seus corpos foram atravessados por vários raios de luz negra que rasgaram o vazio, explodindo no ar em uma chuva de sangue. Impulsionados pelo campo magnético furioso, os 4 Meito, Ema, Ami no Abakiri, Oto e Kogarashi, desencadearam uma força aterradora em combate aéreo. Para os membros da CP, que só conseguiam pairar brevemente usando o Gepo e não tinham a capacidade de manobrar rapidamente no ar. Aqueles 4 raios de luz afiados como navalhas eram como as foices frias do ceifador do inferno, ceifando silenciosamente suas vidas. Darren, porém, nem sequer olhou para eles. Seu corpo despencou como uma bala de canhão, mergulhando direto em direção à figura trêmula dentro das ruínas da estátua. Seus olhos brilharam com uma intenção assassina insana. Os 5 anciãos podiam ser intocáveis, mas esse São Figar Langarlin era outra história, ele podia ser morto. Nem pense nisso. Bum! Um rugido furioso irrompeu da terra quando um verme da areia colossal emergiu do solo. Suas mandíbulas encharcadas de ácido se abriram de repente, lançando-se para devorar Darren. Darren zombou friamente, sem se esquivar nem recuar. Em vez disso, acelerou diretamente para as mandíbulas escancaradas do verme da areia. No segundo seguinte, zi, um buraco se abriu na cauda do verme da areia. Em meio à carne e ao sangue voando pelos ares, o jovem de cabelos negros, envolto em trovões e relâmpagos, rasgou o corpo do verme da areia como um louco, aproximando-se do cambaleante São Garlin. Não! Uma palidez mortal cruzou o rosto de São Garlin. Rangendo os dentes, ele rugiu, liberando todo o seu aqui e desferindo um golpe de espada feroz. A energia cortante da espada rugiu como um grifo, abrindo suas enormes asas. Darren transformou uma das mãos em uma garra de dragão, arrastando o hálito do dragão atrás de si. Um trovão carmesim negro flamejou como a cauda de um meteoro enquanto ele avançava com um sorriso selvagem. Capítulo 973. Em meio aos uivos ensurdecedores do verme da areia enquanto seu corpo se despedaçava e desabava no chão, a velocidade de Darren explodiu ao seu limite absoluto. O relâmpago pulsante e dominador envolvia suas garras de dragão de 3 dedos, sua cauda brilhando intensamente como um meteoro, deixando um rastro de luz hipnotizante. O poder bruto que continha distorcia o próprio ar ao seu redor. Caramba! Parem-no! Não conseguimos pegá-lo. As pupilas dos 5 anciãos se contraíram bruscamente enquanto gritavam de frustração. Mas com exceção de São Peter Verme da Areia que já havia se enterrado com antecedência, até mesmo o mais rápido entre eles, São Nusjuro Bakotsu, era impotente para acompanhar a velocidade de Darren. Eles não podiam fazer nada além de observar enquanto Darren se aproximava de São Garlin de Figarlan com uma velocidade além da percepção humana. Morrer! São Figarlan Garlin rugiu brandindo sua espada. Darren respondeu com um sorriso cruel, suas garras de dragão liberando um poder avassalador, capaz de destruir o mundo. Boas-vindas divinas do grifo. Rotação do campo magnético, sopro do dragão. No segundo seguinte, um grifo gigantesco rugiu enquanto batia as asas, e um dragão arrepiante desencadeou sua fúria. 2 imensas ondas de choque colidiram violentamente no ar. As garras do dragão de 3 garras colidiram com a lâmina do grifo, causando uma explosão ensurdecedora. O tempo pareceu congelar por um instante. Então, com Darren e Saint Garlin como linha divisória, 2 violentas ondas de energia irromperam em sincronia, uma carmesim, a outra violeta. Elas colidiram e se contorceram, cada uma devorando a outra em um impasse destrutivo. Você acha que pode me matar? Não me subestime, Darren. Um fio de sangue arrepiante escorreu da boca de São Figarlan Garlin, mas ele riu maniacamente, seu penteado em forma de crescente desfeito pelas ondas de choque. Seus cabelos carmesins chicoteavam violentamente no ar, irradiando pura arrogância. Eu sou. Seus olhos se fixaram no jovem de cabelos escuros à sua frente, arregalando-se enquanto ele rosnava. O dragão celestial mais forte? Esse tipo de coisa. A risada zombeteira de Darren interrompeu as palavras de São Figarlan Garlin. Enquanto os olhos de São Figarlan Garlin começavam a congelar e se contrair, arcos azuis retorcidos de relâmpagos pareciam gerar uma força rotacional inimaginável. O braço direito de Darren inchou como lava derretida, os músculos ondulando com tanta força que sob a carne serpentina, São Figarlan Garlin podia até ouvir o sangue correndo em suas veias. Isto foi. Um terror que ele jamais havia experimentado antes invadiu a mente de São Figarlan Garlin como um pesadelo, fazendo com que cada poro de seu corpo se arrepiasse e um suor frio brotasse em suas costas. Encarando o homem à sua frente, envolto em relâmpagos azuis, com os cabelos negros chicoteando como os de um deus-demônio, seus olhos se perderam no vazio, momentaneamente perdidos. Sentiu como se tivesse sido transportado de volta àquela batalha devastadora de anos atrás. Aquela batalha ao coroar a Rei dos Dragões Celestiais. Contudo, poucos sabiam que também fora a vez em que ele estivera mais perto da morte. Essa pressão sufocante aliada à expressão selvagem e ambiciosa do homem, fez com que um único nome lhe viesse à mente. Vegeta rasa. Eu já rasguei uma em pedaços. Naquele momento de distração, Darren soltou uma risada fria e selvagem, e sua aura se expandiu mais uma vez. Um punho disparou para a frente. Estalo, estalo. Rachaduras surgiram na superfície da lâmina do grifo, espalhando-se implacavelmente por toda ela. As pupilas de São Figarlan Garlin se contraíram ao extremo, e ele sentiu como se seu coração tivesse parado naquele instante. Morrer. No segundo seguinte. Craque, craque. A lâmina do grifo, símbolo da suprema glória do governante do Vale dos Deuses, estilhaçou-se abruptamente sob o golpe de Darren, espalhando-se em fragmentos pelo céu. A lâmina afiada como uma navalha se despedaçou. O cabo, ostentando o emblema do grifo, também se despedaçou. Diante dos olhos trêmulos dos 5 anciãos, o braço direito de São Figarlan Garlin, que empunhava a espada, também foi despedaçado sob o impacto de Darren.
A palma enluvada, o antebraço esguio, o braço musculoso com suas linhas definidas e o ombro. Nem aqui, nem carne, nem osso resistiram ao poder tirânico da garra de dragão de Darin. Tudo foi dilacerado como madeira seca. O aspecto mais aterrador foi a velocidade descomunal do golpe de Darin. O próprio Figar Langar Lincente não teve tempo de reagir, forçado a assistir impotente enquanto seu braço inteiro era pulverizado em um jato de sangue que enchia o céu. O fedor da morte se aproximando de seu coração. Aquilo foi um golpe que perfurou a alma. Não. Naquele instante, um lampejo de terror finalmente cruzou os olhos de Figar Langar Lincente. Embora tivesse avaliado e previsto a força de Darin por meio de sua inteligência antes da batalha começar, ele jamais imaginou que Rogers Darin, liberando todo o seu poder, seria tão formidável. Força, velocidade, físico, defesa, poder explosivo, aqui, sua proeza abrangente e impecavelmente equilibrada forjava um domínio avassalador. Mesmo quando sitiado pelos 5 anciões que possuíam corpos imortais, ele lidou com a situação com facilidade e sem esforço. Inicialmente, ele presumiu que mesmo se o capitão anterior do corpo dos Cavaleiros de Deus, São Michael, fosse derrotado, Darin só conseguiria uma vitória apertada por meio de trabalho em equipe ou pura sorte. Mas agora parecia que a verdade era muito mais complexa. Inúmeros pensamentos passaram pela mente de Figar Langar Lincente enquanto uma dor excruciante se alastrava em direção ao seu coração. Suficiente. Naquele instante, uma figura imponente rompeu pela densa nuvem de poeira. Impulsionado por um exoesqueleto de aqui do armamento, um punho imparável desferiu um golpe contra Darin. Bum! Pego de surpresa, Darin foi arremessado para trás pelo golpe certeiro de Kong. Ele voou dezenas de metros pelo ar antes de seus pés finalmente tocarem o chão, suas botas de combate pretas abrindo 2 longos sulcos na terra. Você está mesmo atrapalhando o velho Kong. Darin limpou o sangue que escorria de seu lábio, olhou para cima e sorriu para a figura imponente que se erguia como uma muralha de ferro diante de Figar Lancente Garlin, protegendo-o. Você foi longe demais, Darin. Kong ofegava levemente com um olhar penetrante. Assim que as palavras foram proferidas, 5 figuras misteriosas materializaram-se simultaneamente ao seu lado, alinhando-se em fila. Eram ninguém menos que os 5 anciãos, restaurados à forma humana e envoltos em vestes negras. Um vento forte surgiu, levantando vastas nuvens de poeira sobre a terra. A mais de 100 metros de distância, Darin vislumbrou São Figar Langarlin, protegido por Kong Braço de Aço e os 5 anciãos. Este último agarrava a ferida aberta de seu braço decepado, o rosto mortalmente pálido enquanto ofegava, à beira do colapso. Não posso fazer nada contra vocês. Darin estalou o pescoço com um estalo seco, abrindo um largo sorriso. Mas vocês realmente acham que vocês 6 podem me impedir de acabar com ele? Capítulo 974. A poeira rodopiava violentamente pelo ar. Na vasta praça, a terra jazia manchada e fragmentada. Lajes de pedra maciça estavam rachadas e quebradas por toda parte, cheias de buracos e cicatrizes. Sangue escorria pelas ravinas, inúmeros corpos de membros do Partido Comunista e guardiões da Terra Santa jaziam espalhados, e o próprio ar estava impregnado com um cheiro pungente de pólvora e sangue. Ao redor da praça, milhares de guardiões de elite e agentes da CP já haviam cercado a área próxima. É claro que o verdadeiro valor desse suposto cerco era evidente em suas mãos trêmulas e rostos pálidos. Cada ação que realizavam era completamente inútil contra aquele homem. Aquela não era uma batalha para humanos. O poder combinado da suprema autoridade do governo mundial, os 5 Cavaleiros de Deus, foi desmantelado sem esforço por aquele homem. Até mesmo o recém-nomeado líder dos Cavaleiros de Deus, Figar Langar Lincente Garlin, aclamado como o dragão celestial mais forte, teve um de seus braços quebrado por ele. Se não tivessem testemunhado em primeira mão, ninguém presente acreditaria que aquilo era real. Raposa Sama, devemos intervir. Em meio à multidão, um agente da CP0 usando uma máscara de chacal sussurrou algo para Stussy. Por baixo da máscara, os olhos de Stussy brilharam enquanto ela encarava atentamente a figura dominadora e desafiadora de Darin. Ela parecia querer gravar aquela cena profundamente na memória, e sua respiração ficou um pouco ofegante. Ao ouvir a pergunta de seu subordinado, ela respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Após uma breve pausa, ela olhou para os 5 anciãos e Kong, que estavam de frente para Darin do outro lado da praça, e então lançou um olhar discreto para Doflamingo, que estava próximo com as mãos nos bolsos, um sorriso fraco e ambíguo nos lábios. Balançando a cabeça, ela declarou: sem as ordens dos 5 anciãos, nenhum de nós pode intervir. Confie na força deles. Séculos de poder acumulado, é inquebrável. Se os 5 anciãos precisarem de nossa ajuda, eles darão a ordem. O silêncio deles agora significa que a situação permanece firmemente sob seu controle. Os membros do CP, seus lábios se contraíram levemente, como se quisessem protestar, mas obedientemente mantiveram a boca fechada. A situação continua ao alcance deles. Você realmente acredita nisso? Trocaram olhares, as palavras presas na garganta enquanto contemplavam a paisagem desolada e o jovem de cabelos negros ferido, mas irradiando um poder divino e demoníaco. Então, um a um, assentiram em profunda concordância. Stussy tem toda a razão. Sinceramente, a astúcia é incomparável. Estávamos nos preocupando sem necessidade. De qualquer forma, agora todos nós acreditamos nisso. Marcação. O sangue escorria pelo corpo e pela mão direita de Darin, finalmente pingando no chão, onde gradualmente se espalhava em forma de névoa. O sangue manchava os cantos de sua boca, chegando a atingir levemente seus dentes de vermelho. Era evidente que sua batalha contra os 5 anciãos e São Figar Langarlin havia cobrado um preço alto, deixando-o ferido e sob imensa pressão.
Contudo, enquanto ele contemplava a figura não muito distante, completamente envolta em relâmpagos flamejantes, os 5 anciãos mergulharam em um silêncio momentâneo. Diante das palavras ousadas de Darin, eles se viram incapazes de refutá-lo. O mundo estava completamente imóvel naquele momento, interrompido apenas pelos suspiros ofegantes de São Figar Langarlin. Mas se você fizer isso, você vai morrer aqui. Eu garanto. A voz grave de Kong quebrou o silêncio de repente. Ele ergueu a cabeça, o olhar fixo em Darin, a voz rouca ao dizer: a autoridade do governo não deve ser violada. Não se esqueça disso. E Darin, rapaz, neste estado, quanto tempo mais você consegue aguentar? Ao ouvir isso, Darin estreitou os olhos. Naquele instante pareceu pressentir algo, e seu olhar se voltou para os recônditos mais profundos do castelo de Pangeia. Após um segundo de silêncio, ele desviou o olhar rapidamente, dando uma risadinha enquanto encolhia de ombros. Tudo bem. Hoje farei um favor ao almirante da frota Kong. Seu olhar passou por Kong Braço de Aço e pelos 5 anciãos de semblante sombrio, pousando no dragão celestial de cabelos vermelhos atrás deles, que agarrava o braço e ofegava. Ele sorriu. São Garlin Sama, parece que hoje é o seu dia de sorte. São Figar Langarlin respirou fundo e cerrou os dentes. Isto não vai terminar aqui. Darin sorriu. Estou ansioso por isso. Ah, quase me esqueci. Ele tocou a testa, depois curvou-se levemente em direção aos 5 anciãos e a São Garlin, fazendo uma elegante saudação de cavalheiro. Deu uma risadinha. Em nome das dezenas de nações do Mar do Norte, parabenizo Lord Figar Lancente Garlin por sua promoção a comandante dos Cavaleiros de Deus. Assim que as palavras foram proferidas, veias avermelhadas pulsaram instantaneamente ao redor das pupilas de São Figar Langarlin. Os 5 anciãos prenderam a respiração em uníssono. Antes que pudessem responder, Darin imediatamente voltou seu olhar para outra direção, para Doflamingo, sorrindo com a mesma cordialidade. Você também melhorou bastante, Doflamingo. Doflamingo congelou, então um sorriso zombeteiro se ergueu em seus lábios enquanto ele debochava. Tudo graças à sua gentileza, Rogers Darin. Darin deu uma risadinha. De nada. Dito isso, ele bateu levemente o pé no chão. Rachadura. Uma fissura, aparentemente sem fundo, começou a se alastrar a partir do ponto onde sua bota militar havia pisado, rasgando a terra e expelindo poeira. Estrondo. Uma vasta estrutura em forma de rede surgiu na praça. Sob os olhares horrorizados de inúmeros espectadores, a escadaria celestial, que permanecerá inabalável por séculos, desabou repentinamente coberta de rachaduras. As fissuras subiam, alcançando o topo da escadaria celestial antes de se espalharem pela imponente e majestosa estátua em seu flanco esquerdo. Um semblante elegante, o característico penteado em forma de crescente, olhos profundos e penetrantes. A estátua agora estava coberta por inúmeras rachaduras. Em meio ao estrondo ensurdecedor da estátua de São Figar Langarlin caindo ao chão, a figura de Darin disparou da terra para o céu, transformando-se em um deslumbrante feixe de luz que desapareceu instantaneamente no horizonte, sumindo entre as nuvens do mar na linha do horizonte distante. O rei do Mar do Norte, Rogers Darin, veio testemunhar a cerimônia. Um rugido desafiador ecoou ao longe, reverberando incessantemente pela praça. Estátuas desmoronaram, a terra tremeu. Mas naquele instante, a luz do sol atravessou as nuvens, mergulhando como uma lâmina dourada para iluminar a paisagem. Doflamingo permanecia imóvel, com os olhos fixos no topo da escadaria celestial. Ali onde antes 2 estátuas se erguiam lado a lado, restava apenas uma. O dragão celestial loiro contemplava a estátua solitária e colossal, idêntica a si mesmo, erguida em meio às ruínas, ao lado da estátua caída. Por fim, ele não conseguiu conter o riso. Capítulo 975. Finalmente se foi. Dominados pelo choque do desmoronamento da estátua do comandante dos Cavaleiros de Deus, todos os membros da CP e guardiões da Terra Santa presentes exalaram coletivamente de alívio enquanto aquela figura demoníaca e divina desaparecia no horizonte distante. Ele não passa de um monstro. Aterrorizante. Completamente imparável. Se ele quisesse, poderia massacrar todos nós, um por um, a qualquer momento. Em meio ao estrondo ensurdecedor do desabamento da estátua, até mesmo os mais fracos entre eles caíram no chão, completamente exaustos. Ofegavam em busca de ar com os rostos pálidos. Na verdade, muitos deles haviam vivenciado pessoalmente o bombardeio da Terra Santa naquele dia. Contudo, comparado ao formidável poder de fogo da frota do Mar do Norte, Rogers Darin, embora tenha chegado sozinho, provou ser muito mais aterrorizante do que toda aquela frota invencível. A força da frota do Mar do Norte residia em sua mobilidade aérea, em seu bombardeio devastador, mas, crucialmente, em seu caráter furtivo e no elemento surpresa. Na verdade, se devidamente preparadas e vigilantes, as defesas da Terra Santa possuíam certa capacidade de contra-ataque, mesmo contra o bombardeio da frota do Mar do Norte. Afinal, as devastadoras baixas anteriores resultaram em grande parte da paz prolongada de Mary Geoise, que a deixou totalmente despreparada. Desta vez, porém, foi diferente. Sem comandar sua frota e certamente sem seu vice-almirante, Rogers Darin se infiltrou sozinho em Mary Geoise. Seu poder bruto foi suficiente para suprimir a força combinada dos 5 anciãos, a mais alta autoridade do governo mundial, e quase eliminou Saint Figar Langarlin, o comandante dos Cavaleiros de Deus, aclamado como o dragão celestial mais forte. Aquela arrogância sem igual, aquele olhar desafiador da escadaria celestial com vista para o mundo, era uma visão que os membros da guarnição da Terra Santa jamais esqueceriam pelo resto de suas vidas. Um único homem enfrentando o poder de todo o governo mundial, algo sem precedentes em 800 anos. Ao pensarem nisso, não puderam deixar de lançar olhares cautelosos em direção aos 5 anciãos. Ao contemplarem aquelas 5 figuras, seus rostos sombrios, porém silenciosos, por alguma razão, a multidão sentiu que os 5 anciãos,
Antes percebidos como figuras enigmáticas e divinas de imenso poder e autoridade, pareciam de alguma forma menos impressionantes do que antes. A poeira rodopiava pela praça. Um longo silêncio pairou pesadamente no ar. Você está bem, Garlin? São Varkuri soltou um suspiro pesado, forçando sua expressão a voltar à calma antes de se virar para encarar o dragão celestial atrás dele. São Figarlan Garlin, o homem famoso por sua elegância e poder como o dragão celestial mais forte, agora parecia absolutamente deplorável. Seu braço inteiro havia desaparecido, deixando apenas um buraco horrível onde deveria estar seu ombro. A carne retorcida revelava a brancura fantasmagórica dos ossos por baixo. Seu penteado em forma de lua crescente, manchado de sangue, estava desgrenhado e emaranhado de vísceras. Sangue cobria seu rosto, corpo, roupas, braços e até o chão ao redor de seus pés. Gotas carmesim pingavam incessantemente, enquanto fragmentos da espada quebrada espalhavam-se pela área circundante. Eu pareço estar bem? São Figarlan Garlin falou com um tom de voz tingido de riso amargo. Os 5 anciãos silenciaram ao ouvirem isso. Figarlan Sente Garlin balançou a cabeça, lançando um olhar para sua estátua derrubada à distância. Uma sensação indescritível de absurdo o invadiu de repente. Uma humilhação sem precedentes. São Saturn disse com voz rouca. Isso aconteceu de repente. Precisamos conter a notícia o máximo possível para manter a autoridade do governo. Garlin, encontraremos uma maneira de tratar seus ferimentos. Seu braço. Nós, dragões celestiais, já não sofremos humilhações suficientes? São Figarlan Garlin o interrompeu. Ele ergueu o olhar, os olhos frios fixos no guerreiro de defesa tecnológica à sua frente. De que adiantaria restaurar meu braço? Os eventos de hoje não podem ser ocultados. Mesmo que massacremos todos os guardas, o que acontecerá? Não se esqueçam. Os representantes das nações-membro testemunharam o aparecimento daquela criatura. Seus velhos tolos, parem de perder tempo e energia com tamanha futilidade. Para manter a autoridade do governo só existe uma solução: eliminar Rogers Darren a qualquer custo. Quanto a este meu braço, sua mão esquerda, agarrando a ferida aberta, apertou-se subitamente. 5 dedos cravaram-se na carne, mais sangue escorrendo pelas rachaduras entre os nós dos dedos. Sob a dor lancinante, a expressão de São Figarlan Garlin contorceu-se numa careta horrenda, um frenesi maníaco e obsessivo. O sorriso no canto da sua boca tornou-se mais pronunciado. Que assim seja. Servirá como um lembrete de que existe neste mundo um monstro mais brilhante, mais aterrador do que eu, Figarlan Garlin. Além disso, não tenho nenhum desejo de me tornar um ser como você, nem humano, nem fantasma. Dito isso, ele se afastou com uma risada fria, caminhando passo a passo para longe sem olhar para trás. Observando a figura de São Figarlan Garlin se afastar, os 5 anciãos franziram a testa em uníssono. Nesse instante, uma luz dourada cruzou o céu distante, mergulhando na terra a uma velocidade vertiginosa. Incontáveis fótons dourados se coalesceram, formando uma imponente figura humana. Borsalino acariciou a barba por fazer, com uma expressão comicamente exagerada, enquanto comentava. Isto é verdadeiramente aterrador, perdas tão devastadoras. Você chegou tarde demais, Borsalino. O almirante da frota Kong falou com evidente desagrado. Não avisei o G1 imediatamente? Borsalino ergueu as mãos em sinal de rendição, suspirando impotente. Almirante da frota Kong. Eu me movi o mais rápido possível, mas ordens são ordens. A entrada de fuzileiros navais na Terra Santa requer aprovação das autoridades da CP. Kong explodiu em fúria. Droga! Que hora é essa para receber ordens assim? Os fuzileiros navais são a força militar vital que guarda a Terra Santa. Borsalino. Chega, Kong. São Varkuri o interrompeu, falando calmamente. Essa é a nossa ordem. Não precisa criar problemas com isso. Kong apertou os lábios e disse. Prezados anciãos, se as forças dos fuzileiros navais pudessem entrar livremente na Terra Santa, poderíamos absolutamente deter Rogers Darren. São Saturno acenou com a mão em sinal de desdém. Esta questão é para nossa livre decisão. Não precisa perguntar mais nada. No entanto, temos uma pergunta para você. Ele fez uma pausa, seus olhos turvos e envelhecidos subitamente se tornando mais penetrantes. Um brilho carmesim sinistro começou a surgir em suas pupilas enquanto ele fixava o olhar intensamente em Kong. Por que você deixou aquele pirralho ir embora? Assim que as palavras foram ditas, os outros 5 anciãos encararam Kong. Nós precisamos de uma explicação. Capítulo 976. No instante em que aquelas palavras foram proferidas, a atmosfera na sala tornou-se instantaneamente tensa. Era como se o próprio ar tivesse parado de se mover, e uma presença fria e opressiva começou a se espalhar. Ao lado deles, o sorriso de Borsalino se alargou, carregando um significado que parecia ir além das palavras. Embora nenhum dos 5 olhares idosos estivesse fixo nele, ele podia sentir o peso do escrutínio. Era o peso do domínio inabalável de 800 anos do governo mundial, uma presença tão pesada que um mero olhar poderia fazer as mãos de um vice-almirante tremerem. Senhores, vocês suspeitam que eu deixei Darren escapar de propósito? É essa dúvida que vocês lançam sobre mim? A expressão de Kong escureceu imediatamente, e seus olhos se estreitaram em resposta ao escrutínio dos 5 anciãos. A voz de São Saturno estava rouca e fria enquanto ele falava. Não é esse o caso, Kong. Suas palavras agora há pouco. Você estava lembrando aquele pirralho do Darren de que o corpo dele estava chegando ao limite? Você não o avisou com nossa força combinada. Você planejava usar o corpo imortal para drenar a energia de Darren e, em seguida, lançar um ataque coordenado para capturá-lo? Kong interrompeu com a voz áspera. Não acredito que alguém tão astuto quanto ele cometeria um erro tão tolo. São Saturno balançou a cabeça negativamente. É de fato uma aposta arriscada, mas temos a vantagem absoluta. A resposta de Kong foi uma risada amarga. É mesmo? Abra os olhos, São Saturno. Esta é Mary Geoise, o ápice do poder mundial. Mas agora está quase em ruínas.
Isso não fala por si só? Mais importante ainda, e se Darin realmente se atrever a correr esse risco? Que preço pagaríamos? Centenas de agentes da CP e incontáveis guardas da Terra Santa pereceriam? Perdoe minha franqueza, mas, dadas as habilidades de combate que Rogers Darin demonstrou, se eu não tivesse usado essa retórica para forçá-lo a recuar, ele poderia muito bem ter matado São Figar Langarlin bem debaixo dos nossos narizes. Ao proferir a última frase, a respiração de Kong tornou-se pesada, sua raiva claramente crescendo. Mas a reação dos 5 anciãos o deixou paralisado. Silêncio e risadas gélidas. Em resposta ao desafio de Kong, os 5 anciãos apenas zombaram, sem proferir uma palavra sequer. Mas o desprezo e a arrogância em seus olhos diziam tudo. Kong entendeu imediatamente. Contanto que Rogers Darin pudesse ser eliminado, qualquer um, incluindo o recém-nomeado líder dos Cavaleiros de Deus, São Figar Langarlin, poderia ser sacrificado. Era exatamente por isso que Garlin havia repreendido os 5 anciãos com tanta raiva e ressentimento. Ele havia percebido a mesma verdade. De fato, qualquer um que descobrisse que estava sendo usado como peão provavelmente se sentiria da mesma forma. Mas, então, meus senhores, agora pretendem me responsabilizar? Kong sorriu com um olhar inabalável. Caso seja ordenado, estou pronto para apresentar minha renúncia ao governo a qualquer momento. Ao ouvirem essas palavras, os 5 anciãos congelaram simultaneamente. Percebendo esse detalhe, os olhos de Borsalino por trás dos óculos escuros brilharam com divertimento. A expressão de São Saturno tornou-se visivelmente rígida, seu olhar vacilando ligeiramente. Kong se demitindo. Trocaram um olhar rápido, aparentemente comunicando-se silenciosamente através de sua ligação psíquica. O silêncio voltou a reinar. Não temos intenção de responsabilizá-lo, Kong. Após uma longa pausa, São Varkuri falou lentamente. Vocês de fato levaram em consideração certos detalhes que nós negligenciamos. São Garlin é crucial tanto para o governo quanto para a Terra Santa. Somado ao seu papel como recém-nomeado comandante dos Cavaleiros de Deus, não podemos nos dar ao luxo de nenhum contratempo. Os 5 anciãos haviam cedido. Os lábios de Borsalino curvaram-se ligeiramente. Sempre depositamos total confiança em sua lealdade e competência para com o governo. O São Peter Loiro acrescentou. Se Garlin tivesse sido morto por Rogers Darin durante a cerimônia de posse, isso teria de fato representado um golpe devastador para a dignidade e a autoridade do governo. Kong suspirou silenciosamente por dentro. Mas, suas excelências, vocês ainda se apegam à ideia de que, nestes mares, o governo mundial ainda possua qualquer resquício de dignidade? Sua visão periférica captou inúmeros membros do Partido Comunista e guardiões da Terra Santa à distância. Suas excelências, estão vendo? Mesmo aos olhos de seus subordinados leais, a profunda reverência dos tempos passados já se desvaneceu em demasia. Refletindo sobre isso, Kong apertou os lábios. Contudo, seu coração não guardava nenhum orgulho triunfante por ter superado 5 anciãos, apenas uma leve sensação de perda. Aos poucos, ele começou a entender. Talvez esse fosse exatamente o objetivo daquele pirralho do Darin. Por meio de ações repetidas, mesmo sabendo que jamais conseguiria matar os 5 anciãos, que qualquer ataque seria inútil, ele ainda assim vinha resolutamente para causar problemas. Seus ataques podem não ter tido sucesso, mas suas ações não foram em vão. Na verdade, assim como sua avassaladora garra de dragão, suas ações eram igualmente capazes de atingir profundamente os corações dos homens. Ele procurou destruir a imagem inabalável de autoridade suprema que o governo mundial havia construído ao longo dos últimos 800 anos. E quanto aos 5 anciãos? E quanto ao Deus marcial supremo do governo mundial? E quanto ao comandante dos Cavaleiros de Deus, aclamado como o dragão celestial mais forte? E quanto ao governo mundial e sua terra sagrada Mary Geoise? Kong quase podia ver. A cortina majestosa do reinado de 800 anos do governo mundial havia sido rasgada pelas garras afiadas de dragão de Darin. E com o passar do tempo, enquanto Darin permanecesse vivo nestes mares, a autoridade e a imagem do governo mundial continuariam a ruir. Quando o mundo inteiro perdesse a reverência e o temor pelo governo e pelos dragões celestiais, que rumo a situação mundial tomaria? Quanto mais Kong refletia sobre isso, mais forte se tornava o arrepio que percorria sua espinha. Como almirante da frota e sendo de idade tão avançada, ele entendia melhor do que ninguém que tipo de lixo e porcos eram os dragões celestiais que residiam em seu santuário sagrado, e quanta escuridão e corrupção se escondiam dentro do chamado regime do dragão celestial. Apesar disso, numa perspectiva mais ampla, a existência do governo mundial e do seu sistema de nações membros reduziu de fato o surgimento de guerras em larga escala em todo o mundo. Em certo sentido, a autoridade suprema do governo reprimiu as ambições inquietas das principais potências mundiais, trazendo uma aparência de paz ao mundo. Mas agora, com as ambições de Darin em ascensão, quanto tempo essa paz poderá durar? Capítulo 977. Quando a imagem altiva, invencível, imponente e majestosa do Deus é despedaçada repetidamente, e quando a entidade outrora intocável cai na terra, exposta ao olhar do mundo, o Deus deixa de ser um Deus. Naquele momento, a falsa paz, mantida pelo governo, entrará em colapso total juntamente com a queda desse Deus. O caos inevitavelmente surgirá. Qualquer pessoa ambiciosa certamente terá dificuldade em resistir ao impulso de agir. Essa é a natureza humana. Afinal, quem conseguiria resistir à emoção e ao desejo de massacrar deuses? Ao pensar nisso, uma tristeza indescritível surgiu nos olhos de Kong, braço de aço, como se ele já pudesse ver o mundo mergulhando em guerras e derramamento de sangue sem fim. Não é preciso voltar a falar sobre a sua demissão, Kong. O governo ainda precisa da sua força. São Varkuri falou com um tom firme. Ele ergueu a mão e deu um tapinha no ombro de Kong, braço de aço, com a voz grave e resoluta. A situação atual é precária e está em constante mudança.
Somente vocês podem assumir a responsabilidade de defender a justiça e manter a paz mundial. Ao ouvir isso, Kong Braço de Aço suspirou interiormente e assentiu com a cabeça. Sim, São Valkyrie-sama. Eu fui precipitado antes. Se não houver mais nada a fazer, irei tratar de outros assuntos. Acalmar os representantes dos Estados-membros, estabelecer contato com a mídia, conter vazamentos de informações e organizar a realocação de pessoal. Todas essas tarefas são urgentes. Muito bem. Agradeço seus esforços, respondeu São Valkyrie calmamente. Kong imediatamente ficou em posição de sentido, fez uma saudação militar e depois se virou para ir embora. Se era mera ilusão ou não, Borsalino, que estava por perto, não pôde deixar de sentir que a figura do almirante da frota Kong, recuando na distância, parecia exibir menos da rigidez e inflexibilidade habituais, agora com um toque de cansaço e uma leve curvatura. Os 5 anciãos observavam as costas largas de Kong, com os olhos semicerrados e o olhar fugaz, como se estivessem imersos em pensamentos profundos. Parece que não há mais nada para eu fazer aqui, disse Borsalino, dando de ombros e abrindo os braços. No momento em que estava prestes a se virar e partir em sua forma elemental, São Saturno exclamou de repente. Borsalino, mais uma coisa. Borsalino parou e voltou seu olhar para os 5 anciãos. Como está o desenvolvimento do projeto da Vegapunka? Os 5 anciãos fixaram os olhos nele simultaneamente, e Borsalino imediatamente sentiu a mesma pressão que Kong Braço de Aço acabará de suportar. Ele coçou a cabeça, frustrado, e respondeu, com a voz carregada de impotência. Pedimos desculpas, Vossa Excelência. Os experimentos do Dr. Vegapunka entraram na fase final, mas ainda existem várias barreiras técnicas importantes que precisam ser superadas. Segundo sua própria avaliação, dominar completamente essa tecnologia provavelmente exigirá mais tempo. Diga a ele que o tempo dele é limitado. A expressão de São Saturno escureceu, sua voz se tornou firme. Não podemos esperar mais. Ele precisa produzir um protótipo para testes preliminares imediatamente. Os olhos de Borsalino brilhavam com nitidez por baixo dos óculos escuros. Ele sorriu e acenou com a cabeça. Transmitirei a mensagem e entrarei em contato com o Dr. Vegapunka, Vossa Excelência. São Saturno lançou-lhe um breve olhar, depois acenou com a mão em sinal de desdém, indicando que ia embora. À medida que Borsalino se dissolvia em sua forma elemental e desaparecia, uma silhueta desafiadora descia lentamente do céu. O casaco de penas rosa esvoaçava ao vento enquanto Doflamingo lançava um olhar de desprezo frio. Que farsa esplêndida, velhos! São Mars respondeu friamente. Doflamingo, não fique aí fazendo comentários sarcásticos. Ainda não acertamos as contas com você. Por que você não atacou Rogers Daren? Você é o vice-comandante dos Cavaleiros de Deus. Fufufu. Doflamingo caiu na gargalhada, seu corpo inteiro tremendo enquanto ele se balançava para frente e para trás, como se tivesse ouvido a piada mais absurda. Ei, não seja ridículo. Eu? Atacar Rogers Daren? Ele apontou para o próprio rosto e olhou para os 5 anciãos com uma expressão que gritava. Vocês são idiotas? Não vou acabar como aquele idiota do Garlin, perdendo um braço sem motivo. Além disso, eu não tenho a sua monstruosa habilidade de regeneração, tenho? Os olhos de Nusjuro Sente se estreitaram ameaçadoramente enquanto ele encarava Doflamingo, sua voz rouca. E daí? Vai ficar aí parado assistindo ao espetáculo? Não tem medo de que questionemos a sua lealdade? Ao final da frase, o olhar dos 5 anciãos em direção a Doflamingo estava repleto de um inconfundível brilho de intenção assassina. O coração de Doflamingo afundou. Ele sabia que aquele era o teste final dos 5 anciãos. Sem uma justificativa e explicação impecáveis, ele poderia jamais sair vivo daquela terra sagrada de Mary Geoise. Ele estreitou os olhos, um sorriso desdenhoso curvando seus lábios. Não tentem me testar, seus velhos tolos. Se eu conseguisse sobreviver depois de ir atrás daquele cara, isso sim seria motivo de suspeita, não é? Não sou tolo como Garlin. Sei muito bem o quão aterrorizantes podem ser os métodos daquele homem. Um ódio profundo brilhou em seus olhos, veio saltando como minhocas em sua testa. De volta ao Mar do Norte, sofri mais do que deveria nas mãos dele. Rogers Daren, eu tomarei providências, mas não hoje. Agir por impulso, sem a devida certeza. Qual a diferença entre isso e ser um idiota? Os 5 anciãos silenciaram ao ouvir isso, e logo em seguida trocaram um sorriso simultâneo. Excelente. Não nos enganamos em relação a você, Doflamingo. Sangue nobre corre em suas veias, contudo, você mantém uma compostura e cautela raras, jamais permitindo que esse status gere arrogância. A partir de hoje, você poderá acessar todos os recursos de treinamento interno da CP. Cresça rápido, Doflamingo. O Rei do Vale de Deus pode ser uma lenda gravada na história, mas a estrela em ascensão guarda uma promessa igualmente promissora. Não traia a confiança que depositamos em você. Chega. Parem com essa bobagem. Antes que pudessem terminar de falar, Doflamingo soltou uma risada fria, virou a cabeça e alçou voo como um flamingo, sua figura desafiadora e distante. Na plataforma da praça em ruínas, apenas as figuras dos 5 anciãos permaneceram de pé. Kong está mesmo ficando velho. Naquele instante, São Saturno falou com voz rouca. Os 5 se viraram e começaram a subir a escadaria celestial destruída, seus olhares ficando cada vez mais frios. Mas não há candidato melhor no momento. De fato, precisamos agir rapidamente. Mesmo que Vegapunka ainda não tenha alcançado sucesso. Preste contas ao Senhor. Utilize as reservas finais. Aprovado? Concordo plenamente. Concordo plenamente. Rajadas de vento levantavam a poeira carregada de detritos, agitando seus mantos negros. Degrau por degrau subindo as escadas, as figuras dos 5 anciãos tornavam-se cada vez mais curvadas. Pelo domínio dos dragões celestiais. Pela estabilidade política. Erradicar o mal absoluto. Por 8 séculos de autoridade. Pela paz mundial. Seus olhares tornaram-se cada vez mais sinistros, e uma intenção assassina veio à tona de repente.
erradicar aquele desgraçado, completamente. Capítulo 978. Há 1 minuto. Ao largo da costa de Mary Geoise, Porto Vermelho. Se apresse. Droga. Se alguma coisa me acontecer, vocês todos vão afundar comigo. Se aquele desgraçado enlouquecer, todos nós morreremos aqui. Rápido. Içar velas. Fuzileiros navais. Fuzileiros navais, protejam-nos. Gritos de pânico ecoavam dos conveses dos navios enquanto representantes e reis das nações-membro gritavam em terror, instando seus subordinados a zarparem. Enquanto Darren e os 5 anciãos se enfrentavam em batalha, eles já haviam fugido de Mary Geoise, escoltados por agentes da divisão CP e guardas da Terra Santa, inundando o Porto Vermelho. A demonstração horripilante do poder de Rogers Darren, a cena brutal dele subjugando os 5 anciãos, a mais alta autoridade do governo mundial, deixou esses nobres mimados e representantes nacionais aterrorizados. Eles não tinham nenhum desejo de ficar por mais tempo. Um pensamento consumia suas mentes. Saia imediatamente do continente da Headline. Quanto mais longe, melhor. Por ordem dos delegados, os navios oficiais dos países membros correram para zarpar. Em sua pressa frenética congestionaram o enorme porto de Porto Vermelho, causando inúmeros acidentes e disputas. Prezados delegados, confiem em nossos fuzileiros navais. Seja qual for a crise, com a força dos fuzileiros navais garantiremos sua segurança. Observando o caos se desenrolar, Sengoku caminhava de um lado para o outro, sua ansiedade palpável. Gotas de suor brotavam em sua testa quando, de repente, ele saltou para o mastro de um navio de guerra. De sua posição elevada, ele bradou. Em nome do almirante da frota do quartel-general da Marinha, eu posso absolutamente. Antes que Sengoku pudesse terminar, um rei enfurecido de uma das nações-membro o interrompeu. Calha a boca. Quem acreditaria em você? Aquele maluco do Rogers Darren ainda é um dos seus. Sengoku ficou paralisado. Ao lado dele, Borsalino acariciou o queixo e comentou. Bem, eles têm razão. Sengoku lançou-lhe um olhar feroz antes de render os dentes e falar em voz alta. Senhores, Rogers Darren foi expulso da Marinha há muito tempo. Ele é procurado pela justiça e sua captura é a segunda maior do mundo. Ele é o nosso maior inimigo. Ele não tem nenhuma ligação com os nossos fuzileiros navais. E o mais importante, mesmo que você não confie em mais ninguém, certamente confia em mim, Sengoku? Nesse momento, outro representante dos Estados-membros respondeu sem rodeios. Não confiamos em você, Sengoku. Afinal, você nem sequer teve o privilégio de participar da cerimônia. A expressão de Sengoku congelou. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Borsalino coçou a cabeça, resmungando baixinho em uma voz que só ele conseguia ouvir. Isso é realmente doloroso. Ele tem toda a razão. Afinal, até os Shichibukai, que começaram como piratas, têm o privilégio de assistir à cerimônia remotamente do Salão da Terra Santa. Enquanto isso, nós, fuzileiros navais, estamos presos guardando navios em Porto Vermelho. Borsalino, calha a boca. Sengoku se virou bruscamente, os olhos ardendo de fúria enquanto encarava Borsalino, os dentes cerrados. Ao ver a expressão enfurecida de Sengoku, Borsalino ergueu as mãos em gesto de rendição, com um rosto inocente ao dizer: Desculpe, almirante Sengoku. Sengoku respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Enquanto rapidamente dava ordens aos soldados para organizar a partida ordenada dos navios oficiais das nações-membro, baixou a voz e perguntou: Qual é a situação no castelo de Pangeia? Borsalino olhou para o relógio de pulso e, em seguida, voltou a olhar para o horizonte distante onde se erguia o castelo de Pangeia. Mesmo de tão longe, ele conseguia discernir vagamente ondas de choque aterrorizantes e relâmpagos carmesim negros irrompendo no céu, despedaçando violentamente as nuvens do mar. Sem precisar estar presente, ele podia imaginar vividamente a batalha catastrófica que se desenrolava ali. E eu estou preso aqui em Porto Vermelho, esperando impotente por causa daquela maldita ordem dos 5 anciãos. Sengoku cerrou os punhos com força, o coração ardendo de uma frustração tão intensa que quase reduziu seus dentes a pó. O pedido de operação de greve foi submetido à sede do CP. Espero resultados em breve. Borsalino lançou um olhar displicente para o porto caótico, com um meio sorriso zombeteiro no rosto. Além disso, aquele tal de Darren não parece ser do tipo que age de forma imprudente. Isso não é imprudente. Sengoku quase perdeu a paciência novamente, seu peito arfando com a respiração acelerada. Ele estava tomado por profundo arrependimento. Ele nunca deveria ter se deixado seduzir pela mísera ajuda militar daquele desgraçado do Darren, de alguns bilhões de belis, e tê-lo deixado se infiltrar em Impel Down para treinamento. Como ele pôde ser tão imprudente? Mas, por outro lado, isso não era algo que ele pudesse controlar. Afinal, as habilidades e o modo de operar de Darren eram completamente insanos, totalmente imprevisíveis, totalmente imprudentes, sem qualquer consideração pela vida alheia. Nesse exato momento, bip, 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 uma série de bips eletrônicos urgentes soou repentinamente no relógio de pulso de Borsalino. Ele olhou para baixo e sorriu. O Departamento de Proteção Popular aprovou, almirante Sengoku, partir imediatamente. Os olhos de Sengoku brilharam, e ele deu a ordem sem hesitar. Somente as habilidades de Borsalino poderiam levá-lo ao campo de batalha em velocidade máxima. Então, qual é o objetivo? Borsalino fingiu confusão. Sengoku revirou os olhos e disparou irritado. Você decide. Se adapte na hora. Que objetivo possível poderia haver contra aquele pirralho do Darren? Após ter limpado a 6ª camada do inferno eterno de Impel Down, Sengoku não conseguia sequer imaginar o quão longe a força de Darren havia aumentado. Mesmo que Darren optasse por lutar de frente sem usar os poderes de sua Akuma no Mi, Sengoku não tinha garantia de que conseguiria levar vantagem, muito menos capturá-lo. Na verdade,
Sengoku estimou que prender Daren provavelmente exigiria a mobilização de todos os combatentes de elite do quartel-general da Marinha para que houvesse alguma chance de sucesso. Entendido. Borsalino murmurou um sorriso, e então sua forma se dispersou rapidamente em incontáveis fotos, desaparecendo do local. Naquele instante, a expressão de Sengoku mudou abruptamente. Um rugido estrondoso ecoou quando ele olhou para cima, apenas para ver uma figura envolta em relâmpagos vindo da direção do castelo de Pangeia. Essa figura cruzou brevemente o caminho da luz dourada de Borsalino, e então passou como se nem tivessem se visto. Sengoku. Aquele desgraçado do Borsalino. Ele é ágil demais. Antes que Sengoku pudesse reagir, a figura de relâmpago materializou-se abruptamente sobre o Porto Vermelho. Uma aura poderosa, selvagem e aterradora irradiava para baixo. Daren, cuja figura lembrava um homem ensanguentado, acenou para o atônito Sengoku com um sorriso e disse: "Bem, almirante Sengoku, quanto tempo?" Com isso, ele disparou para o céu, desaparecendo nas nuvens do mar. Sengoku ficou paralisado, como se tivesse sido atingido por um raio. Não muito longe dali, nos navios do governo ancorados no porto, o grupo de representantes reais do governo mundial apontava para Sengoku com os olhos arregalados. Suas expressões gritavam. "E você disse que ele não tinha nada a ver com você?" Sengoku. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.